Então bora lá, turma. Hoje a gente começa uma coisa meio que vocês vão sentir que muda um pouco o caráter da disciplina. Tá? E aí deixa eu explicar um pouco o racional aqui para vocês. Das outras 2 vezes que eu rodei essa disciplina aqui, eu comecei por aqui e aí fui falando de teoria. Tá? Só que qual é o problema? Demora um pouco até eu acumular, até eu chegar em teoria assim, numa parte da teoria que é um pouco mais, vou chamar de prática e aplicável. Tá? Demora um pouco. E aí, das outras 2 vezes, eu senti que demorou muito para eu conseguir passar a lista de exercícios sem ficar aquela desconexão muito grande entre o que eu estou falando e o que tem na lista. Só que não é assim que a gente aprende a programar. Você aprende a programar programando. Tudo bem? Você não aprende a programar escutando o professor falar. É você que aprende, não sou eu que te ensino. Tá? Não achem que eu vou ensinar nada para vocês. Vocês vão aprender. E vocês vão ficar 2 horas me ouvindo falar cada 2 vezes por semana. Enfim, eu espero que seja útil, eu espero que seja divertido, mas você que aprende. Então, eu inverti um pouco a metodologia esse semestre. Então, vocês são um pouco um experimento, tá? Meu. Que é... Eu pedi para o Eduardo dar as 2 aulas da semana passada, porque eu estava no INEP. Tá? Estava de afastamento lá, participando da comissão elaboradora da prova do ENAD. Inclusive, esse ano tem ENAD para os cursos de engenharia, curso de engenharia elétrica, vai ter ENAD que vocês vão estar enquadrados. Só que computação, mecatrônica e redes provavelmente não vai fazer ENAD. Tá? Então, mas fica de olho. Quem é da elétrica, com certeza sim. Os outros cursos, fica de olho. Tá? A participação no ENAD é obrigatória. Tem que ficar olhando se vocês vão ser convocados. De qualquer jeito, era o que eu faria também nas 2 primeiras aulas, tá? Meio que um tutorial de Haskell para quê? Para eu poder começar a passar lista de exercício. E aí vocês vão ver que vocês vão estar fazendo coisas lá nos exercícios, enquanto eu estou falando de outras coisas aqui. Em algum momento, essas 2 coisas vão juntar. Beleza? A próxima nesses exercícios, vocês vão sentir que, o professor não me explicou isso aqui. Mas tudo que o Eduardo falou é o suficiente para vocês resolverem. Tranquilo? Essa vai ser a ideia. Vai ficar um pouco mais avançado e tal, não sei o quê. Vai resolver os outros problemas um pouquinho mais complicados. Mas, de novo, a ideia é de, cara, você tem que programar. Beleza? E provavelmente na terceira, as 2 coisas se encaixam melhor. Tá? Essa é a minha ideia. Então, vamos lá. Hoje eu vou tentar responder a pergunta que é o seguinte. Professor, se eu for procurar emprego de programador por aí, só tem vaga pedindo JavaScript, Java, C#. C# até que tem bastante. .NET e tal. Tem bastante tal por aí. Que é coisa da Microsoft e tal, não sei o quê. Aí, de vez em quando, se você estiver procurando coisa mais assim, ligado a sistemas embarcados, ou algum lugar que tem sistema legado, eles vão pedir bom e velho C, ou C++. C++ tem vaga pra caramba, tá, gente? Em tudo quanto é área. Tá? Aí tem um pouco a galera da modinha, que usa Go, que usa umas coisas em Python, back-end, não sei o quê. Eu não sei dizer se é uma boa ideia ou não, tá? Eu deixei o Scala ali sem querer, porque passou, mas Scala não tem emprego. Tem muito pouco. PHP é mesmo, ó, podia botar aqui na minha lista, eu vou atualizar. Tem bastante coisa de emprego de PHP, tá? De Julia também não tem muito emprego, mas tem coisa muito especializada que dá um bom dinheiro, tá? De modelos de sistema financeiro, usa bastante Julia até, assim, o pessoal tem usado, tá? Mas a grande pergunta é, cara, professor, não tem emprego de Haskell. Tem assim, cara, tu tem que vasculhar para encontrar, tá? Tu tem que vasculhar para encontrar emprego de F#. De Clojure até tem bastante, assim, mercado financeiro também. Porque Clojure, eu não sei porquê, mas usa bastante em back-end de banco. Desses bancos digitais, usa bastante Clojure, eu não sei porquê. Talvez eu ouvi um cara falando que o Nubank usa Clojure porque tem a ver com a cultura da empresa, tipo, ficar meio diferenciado. Eu não sei dizer porquê. Tá? Assim, eu realmente não sei porquê. Tá? Mas de Clojure até tem bastante coisa. Mas claramente de Haskell não tem emprego, tá? Tem muito pouco.
Tem que realmente procurar. E aí, por exemplo, o Eduardo só quer trabalhar com Haskell agora, ou funcional. Então o cara demora para, tipo assim, às vezes ele acaba um projeto, tem que procurar, demora, tá? Até achar a coisa. Então tem uma pergunta aqui, cara, por que aprender programação funcional? E em particular, Haskell. Que acho que essa é uma pergunta, tá? Essa é a pergunta que vai, a pergunta de fundo para tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês. Tudo bem? Eu vou tentar, não sei se responder diretamente essa pergunta, mas tentar passar um panorama do porquê que eu acho que é interessante, e não só interessante, mas importante aprender. Tudo bem? Essa vai ser um pouco a minha tentativa aqui. Um pouco não, essa é a minha tentativa aqui. Tá? E o meu entender é que tudo que a gente faz nessa indústria gira em torno desse problema de complexidade. E por complexidade, tem várias... É bem difícil definir o que significa complexidade. Tá? Mas uma coisa é certa, isso é consenso, que um sistema que tem mais partes é mais complexo do que um sistema que tem menos partes. Tudo bem? O sistema que tem mais peças é mais complexo do que o sistema que tem menos peças, menos componentes. De qualquer natureza, seja aqui computação, seja um sistema mecânico. Vocês têm dúvidas? Assim, é o tipo da coisa. Você olha para um carro, você olha para uma bicicleta, qual que você pensa assim, qual é mais complexo? Claramente você pensa o carro, né? E tem coisas que são até meio impressionantes, tá? Quando você olha um trem e olha uma bicicleta, você olha assim e pensa, cara, o trem é um bicho bem mais complicado que uma bicicleta. É mais complexo. Ó, o outro fazendo. Como é que está o nome, filho? Gabriel. Você não olha para um trem e pensa que é mais complexo do que uma bicicleta? Tem bicicleta em todo lugar, não tem trem em todo lugar. Uma bicicleta, cara, dessas de andar na rua aí, de uma marcha só, assim, é uma bicicleta, cara. É, assim, sabe? Pô, um trem... Cara, não tem como você pensar que um trem é menos complexo que uma bicicleta, cara. Um trem tem motor, precisa de infraestrutura, trilho, caralho de asa todo, tem vagão, tem suspensão, tem um monte de coisa. Ah, então, porque isso aí é uma coisa que acaba acontecendo. Eu tô fazendo uma tangente aqui agora sem querer. Mas a bicicleta foi inventada depois do trem. Então nem sempre o mais complexo, vem depois. Mas pedalar não precisa um ser humano? Hã? Como é que é? Precisa um ser humano pedalando, bicicleta? Aí daí? Tem a pessoa do cara botando o carvão lá. Precisa do maquinista também, um carvoeiro, precisa de mais gente para operar um trem do que uma bicicleta. Sistema de equilíbrio. É por isso que ninguém se acreditava que dava para fazer uma bicicleta. E aí acabaram fazendo o trem antes de inventar mesmo uma bicicleta. Isso é porque até porque as pessoas nem tentavam, tá? Isso é uma certa... explica um pouco esse fenômeno, tá? Mas de alguma forma a complexidade ela tende a ir aumentando nos sistemas, mas pode ser que ela tenda a ir diminuindo também. Tranquilo? E a gente, engenharia, a gente está meio que o tempo todo lutando com esse problema de complexidade. Porque qual que é o grande problema? É o seguinte, eu faço alguma coisa que funciona. E aí essa coisa tem uma... Eu não sei dizer, eu não sei calcular, porque eu não sei definir diretamente, exatamente, mas ela tem um nível de complexidade ali. Mas eu posso entender que eu dominei aquela complexidade porque eu fiz a coisa funcionar. Tá lá rodando. Tudo bem? Tá lá rodando. E aí tá lá rodando, uma vez que alguém domina a complexidade de uma vez, é mais fácil para uma segunda pessoa conseguir fazer aquilo de novo. Tá? É bem mais fácil fazer a segunda vez do que fazer a primeira vez. Afinal, cara, qualquer um de vocês aqui numa tarde faz uma, entre aspas, clone do Instagram. Qualquer um de nós aqui. Numa tarde, você abre um tutorial aí, clica ali, isso aqui tem até script para fazer a parada, tudo meio que automatizado hoje. Escolhe seu framework aí. Django, Rails, qualquer coisa. Clica lá, uma tarde você faz, entre aspas, o clone do Instagram. Uma semana no máximo, se você for devagarinho que nem eu. Tranquilo? Mas demorou pra caramba até alguém fazer essa parada a primeira vez. E vocês não vão se lembrar de como é que era a primeira versão do Instagram. Era muito lixo, cara. Cara, era muito lixo, cara. Era muito lixo. Hã?
Não sei se parou de ser, mas assim, o sistema em si, eu acho que ficou mais bacana. Há controvérsias, mas era muito lixo, mesmo assim, tá? Só que o que aconteceu? Ao longo do tempo, ele foi ganhando complexidade. Em qual sentido? Eu não sei dizer se tem mais peças. Muito provavelmente tem mais peças. Mas claramente ele tem um outro tipo de complexidade que é tem mais funções. Ele faz mais coisas hoje do que fazia no começo. Isso também é uma outra forma de enxergar a complexidade. Uma coisa que faz mais coisas. Ficou ruim, né? Uma coisa que faz mais funções, que executa mais funções, a gente pode entender que essa coisa é mais complexa do que uma que executa menos funções, que é mais especializada. A gente pode tentar entender dessa forma também. É bem informal aqui, tá? E eu tenho uma tese, em algum momento eu vou escrever sobre isso. Eu tenho uma tese de que a função do engenheiro, não só engenheiro de software, mas qualquer engenheiro, tá? É ir no o que eu vou chamar de mercado aqui para vocês, que não é exatamente um lugar, mas é um processo de descoberta de informações. Ir lá no mercado e descobrir qual é a funcionalidade que esse mercado quer. E o mercado são as pessoas. Tudo bem? Qual que é a dificuldade? É que as pessoas não sabem dizer qual a funcionalidade que elas querem. A gente não sabe dizer. A gente sabe... Na hora que a gente vê, a gente fala, eita, isso eu queria isso aqui. Como é que eu vivia sem isso? Mas enquanto eu não ver, é bem difícil eu falar, eu queria isso aqui. Bem difícil. Tudo bem? Bem difícil isso. O mercado é esse processo de descoberta. Tá? E eu entendo que a função do engenheiro é ir nesse mercado, nesse processo aí. E aí, uma vez que essas descobertas vão acontecendo, essa descoberta a gente chama de função empresarial. Tá? Não tem nada a ver com o empresário do dono da empresa, mas o empresário é o cara que está tentando descobrir essas informações. Pessoal, isso acontece nas duas vertentes, né? Não porque a pessoa pode amar a funcionalidade nova. Claro. Pode pegar e odiar. Claro que pode. Você vê que aumentou a complexidade de uma forma irrelevante. Assim. Mesmo como o seu setor, da pessoa pegar e fazer, sei lá, põe no Instagram. Às vezes a complexidade que ele utiliza para fazer no Instagram é muito maior do que a complexidade do original. Mas você concorda comigo que ele atende a um mercado? Atender a um mercado não quer dizer atender a todas as pessoas. Tá? É nesse sentido. Tudo bem? O mercado não se presta a resolver todos os problemas. Ele se presta a resolver problemas. E descobrir que problemas são esses. E a chave da questão é conseguir descobrir quais problemas são problemas de muitas pessoas. Não de todas, mas de muitas pessoas. Que quanto mais escala, normalmente é onde a gente consegue explorar melhor a coisa. É onde a gente consegue fazer uma empresa que funciona, por exemplo. Funciona economicamente, né? Não só tecnicamente. Tudo bem? Mas a minha tese é de que o engenheiro é esse cara que tem que ir lá no mercado, participar dessa descoberta de qual é a funcionalidade, o que precisa ser feito. E aí trazer e conectar com outro processo que é parecido com o de mercado na minha cabeça, que é o processo da ciência, que é o uso de ciência. Tá? E aí, basicamente, a gente funciona, pelo menos eu enxergo assim, como uma ponte entre essas duas coisas. Entre o lado que eu estou chamando de mercado e o lado que eu estou chamando aqui de ciência. A gente meio que conecta essas duas coisas. E o nosso trabalho, em princípio, é tentar aumentar a complexidade do que está acontecendo por meio dessa ponte. Tá? E complexidade nesse sentido de eu quero mais funcionalidade. Tá? Eu quero fazer uma coisa nova que resolve um novo problema. Ou que resolve um problema antigo gastando menos recursos. Ou alguma coisa nesse sentido. É mais ou menos por aí. Tá? E aí, pergunta. Necessariamente aumentando a complexidade? Não necessariamente aumentando, porque é exatamente esse o problema. Que é o meu próximo slide. Vou fazer uma boa pergunta. Pedro, né? Pedro. Gabriel. A gente começa a ter um problema que é o seguinte. Nós somos seres humanos. E a gente tem uma certa limitação. A gente tem uma limitação muito grande para lidar com a complexidade. Tá? E aí, todos os seres têm muita limitação para lidar com complexidade. O mundo real é muito mais complexo do
do que a gente consegue lidar se fosse lidar com toda a complexidade. Então a gente está o tempo todo, por exemplo, a gente está o tempo todo jogando informação fora. O tempo todo. Tá? O tempo todo a gente está tentando focar em alguma coisa e esquecer outra. Tá? Focar em A e não pensar em B. Pensar em C e não pensar em D. Tá? E quando a gente precisa pensar em muita coisa ao mesmo tempo, aí começa a ficar difícil pra gente. É aí que mora a dificuldade da coisa. Tá? Por que é difícil chegar lá e começar a trabalhar no Instagram hoje e falar assim, cara, se você chegar lá no Instagram hoje, na empresa, e falar assim, o seu chefe tiver essa tarefa, não, tá aqui o Git do Instagram, entende essa parada toda. Cara, simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como. Eu nunca vi o código-fonte do Instagram inteiro. Eu acho que ninguém nunca viu o código-fonte do Instagram inteiro. Eu acho que não tem ninguém que tenha a capacidade de ver essa parada toda, ter compreensão do código-fonte inteiro. Deve ser assim uma parada muito absurda. Muito grosseira. Sabe? Estúpida de grande. Tá? Qual que é o problema, então? Que a gente está o tempo todo tentando lidar. A gente está o tempo todo tentando aumentar a complexidade. É meio que a nossa tarefa. Só que a gente, a partir do momento que vai aumentando a complexidade, a gente não consegue continuar aumentando ela. E aí a gente precisa dar um jeito de fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem uma certa pressão para mais funcionalidade, para otimizar a coisa, para mais produto novo, não sei o quê. Essa é a pressão que tem em cima da gente. Qual é a ferramenta que a gente tem disponível? Tá? Quando eu digo a gente, seres humanos. É o que eu vou chamar de abstração. Abstração é, literalmente, simplificar alguma coisa jogando informação fora. Literalmente. Você pega uma coisa, aí você olha e se pergunta, o que é que me interessa dessa coisa? Qual é a informação que eu preciso reter dessa coisa? E aí você joga fora o resto. Tudo bem? Exemplo. Gabriel, né? Tu é uma pessoa de carne e osso. Você tem toda uma complexidade. A forma do seu corpo, cada uma das moléculas de proteínas que tem aí. Tipo assim, como é que tá funcionando o teu sistema imune por conta de coisas que você tá respirando agora. Tipo, concorda que tem uma coisa altamente complexa acontecendo aí, que é você. Tá? Isso sem falar nos fatores psicológicos. Eu, aqui do ponto de vista da universidade, tá? Eu vou ter uma interação aqui contigo, tá? Mas no final das contas, o que a gente precisa? Do ponto de vista da universidade acadêmica, você veio aqui para pegar um diploma. Tá? Eu preciso ir lá e representar, de alguma forma, representar você e representar seu desempenho acadêmico. No nosso contexto aqui. Certo? Aí o que eu faço? Eu falo assim, cara, qual a informação que eu preciso para representar o Gabriel? Porque tem toda aquela complexidade. Mas, neste contexto, qual a informação que eu preciso para representar o Gabriel para resolver esse problema aqui, de relatar o desempenho acadêmico do Gabriel nessa disciplina? Cara, basicamente só preciso do seu nome. Basicamente só preciso do seu nome. No nosso caso, a gente usa o número de matrícula. Porque o nome tem um problema. Tem gente com o mesmo nome. Aí repare, quando eu jogo informação fora, pode ser que eu joguei tanta informação fora que eu tenho duas coisas que eram diferentes e elas ficam iguais. Tá? E isso é bom. Isso não é ruim. Isso vai ser bom. A gente vai o tempo todo ficar tentando fazer isso. Jogar informação fora e coisas diferentes elas vão ficar iguais. Tá? Mas em várias situações, coisas diferentes precisam continuar diferentes. Aí, por exemplo, a gente dá essa solução. Te dou um número, associo você a um número, que eu chamo aqui de número de matrícula. E aí lá no meu banco de dados, lá do sistema, eu só guardo lá o número de matrícula. Tem outras informações, né, que não me interessa. Número de matrícula e uma nota para você lá, um númerozinho, uma menção, umas letrinhas. Repare o que eu estou fazendo nesse caso. Eu estou pegando toda a sua complexidade e representando com um número, que é uma coisa muito menos complexa. Tem muito menos partes móveis ou imóveis, ou o que quer que seja, do que você. Isso é indiscutível. Isso é a única coisa que a gente pode fazer para lidar com a complexidade do mundo. Eu não sei dizer para vocês se isso é bom ou ruim. Mas olha, o meu claim, né? Tipo assim, como é que traduz claim? Tem. Claim, é.
reclamar. A minha reivindicação. É porque fica soa mal em português, né? O que eu estou tentando argumentar é mais forte. Que abstrair é a única coisa que a gente pode fazer a respeito. Talvez tenha mais, isso é uma questão filosófica mesmo. Fora filosofia mesmo. Tá? Mas, historicamente, o trabalho de engenharia é lidar com abstrações diferentes. E não só lidar... A minha visão do que é engenharia é muito particular. Tá, gente? Muito particular. Eu entendo o engenheiro como o cara... Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, mas eu acho que pode ser interessante. Eu entendo o engenheiro como se fosse o dual do cientista. E eu faço uma grande simplificação, mas vocês vão entender. E aí eu me pergunto, o que é um cientista? Cientista, no meu entender, na minha cosmovisão, e eu estou literalmente simplificando bastante, é alguém que observa o mundo físico e ele está tentando explicar o mundo físico de alguma forma. E a forma como ele faz isso é o que eu chamo de modelo. O modelo é a explicação do mundo físico. Então, por exemplo, quando eu chego lá e você fala assim, F é igual a M vezes massa vezes aceleração. Tá? É um modelo matemático, é uma equação matemática, que está tentando explicar algum aspecto do mundo físico, no caso, a dinâmica entre os corpos. Como é que eles interagem nessa coisa. Mas quando eu fiz, joguei fora um monte de informação. Por exemplo, quando eu falo de massa, quanto é que você pesa? Quando eu falo assim, a massa do Emanuel é 85 quilos. Eu estou jogando fora todas as outras informações que você usa óculos, qual a sua altura, como é que é a forma do seu corpo, qual a cor do seu corpo, qual a temperatura do seu... Tudo isso eu estou jogando fora. Eu só estou retendo uma informação que me faz sentido, que é útil naquele contexto, de analisar o movimento desse corpo. Tá vendo? E repare que você fica indiferente de um outro corpo que tem 85 quilos também. Tudo bem? A gente está interessado nas semelhanças e não nas diferenças das coisas. Quando a gente está fazendo esse processo de abstração. Tá? Para mim, o cientista é o cara que vai construindo esses modelos. E quem que é o engenheiro? Tá? Ou, no caso, qual que seria então a tarefa do cientista? Abstrair. Pegar uma coisa complexa e criar coisas menos complexas, são os modelos. E qual que é a tarefa do engenheiro? É pegar esses modelos, juntar eles, e a junção de modelos diferentes é o que eu chamo de projeto de engenharia. É pegar isso aqui e trazer de volta para o mundo material, para o mundo físico. E aí quando eu saio de uma coisa menos complexa, mais abstrata, para uma coisa mais complexa, eu estou chamando de implementação. Eu estou adicionando informação. Tá? E o processo que eu vou seguindo eu chamo de fluxo de projeto, ou fluxo de engenharia. Tudo bem? Então repare que eu vejo uma coisa meio como um dual um do outro. Tá? A ferramenta básica do engenheiro são as abstrações, são modelos. É o que a gente faz. Então, pra mim, quando alguém fala assim pra mim, não, porque o engenheiro é um cara muito prático, ele tá muito interessante. Normalmente as pessoas querem dizer muito prático, tá muito ligado ao mundo material. Sabe? Nessa concepção, eu escuto isso e pra mim soa muito mal. Porque o engenheiro é o cara menos prático que existe, na verdade. É o cara que mais vive no mundo das ideias. É o cara mais ideal que existe. E o que é projeto nessa minha concepção? É juntar ideias. É só no mundo dos modelos. Os modelos são só ideias. É o cara que mais vive no mundo da lua do que no mundo real. Mas tu entende que precisa de uma explicação para eu poder explicar isso para as pessoas, né? Se eu falar, não, isso aí você tá falando é besteira, aí você nem vai achar que eu sou loucão. Sacou? Mas eu entendo que é não convencional, isso que eu tô falando. Tá? Mas eu também não tô nem aí para o que é convencional. Eu sou branca de abstração demais. Se você fizer errado, fica tudo um nível absurdo de cálculo que você não consegue mexer mais. Então, mas é justamente esse negócio. Porque a gente está o tempo todo nesse jogo de gato e rato, que é... eu estou fazendo sistemas, e eles vão ficando mais completos. E aí eu preciso de novas abstrações, porque a abstração é uma ferramenta para eu poder falar assim... Várias vezes é para eu poder pegar um sistema que já existe e compreender... Às vezes não vou mudar uma linha de código, tá? Mas eu vou compreender ele de uma forma mais simples. E aí eu abaixei o nível de complexidade. É o mesmo sistema, a mesma linha de código. Só que eu penso nele de uma outra forma.
E aí isso me permite aumentar mais a complexidade. E aí a coisa vai crescendo de novo. Só que acontece, cara, chega uma hora que eu tenho retornos negativos nessa coisa aqui. Eu vou aumentando a complexidade e eu vou ficando cada vez mais lento. Aí o que eu preciso? Porra, uma abstração, provavelmente uma abstração nova, para poder fazer diminuir de novo a complexidade da brincadeira toda. Repare que o sistema está crescendo, tá? Mas a forma de pensar nele, eu vou encolhendo, tá? E aí, para poder dar espaço para poder aumentar de novo a complexidade. Esse é o eterno mal, assim, é o jogo de gato e rato que a gente tá, vou dizer que a gente está preso, e é isso aqui, essa é a nossa atividade de engenharia. Tudo bem? Qual que é o grande lance? A gente não tem uma regra muito matemática. Aliás, não tem regra nenhuma para criar uma abstração nova. Você faz e vê se rola, se ajuda. Você faz e vê se ajuda. Tá? Em boa medida, é por isso que tem tanta linguagem de programação. Eu vou falar de várias delas aqui hoje, de como é que elas foram aparecendo. Porque elas foram tentando resolver problemas, aumentando a abstração, criando abstrações novas ferramentas. Tudo bem? Esse é o contexto das coisas que estão acontecendo. Pelo menos é assim que eu vejo. Tá? Aí outra coisa, que eu vou dar vários passos aqui, vou dar várias peças meio soltas e vou tentar juntar elas ao longo da próxima hora. Outra coisa acontece, no meu entender, que eu acho que é muito relevante para aquela pergunta. Por que eu aprenderia programação funcional? Tá? Um cara, mais ou menos na década de 50, eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 58, chamado C.P. Snow. Ele era um escritor de literatura. Ele soltou uma essay, como é que é o nome disso? É uma redação. Essay. Um artigo. Um artigo, um texto, né? Um ensaio, boa. Ele escreveu um ensaio, tá, que chama As Duas Culturas. Eu não lembro exatamente o nome da parada. As Duas Culturas, tá? A primeira vez que eu vi esse termo das duas culturas foi nas palavras desse cara aqui, o William Prigogine. Ele era um químico, ele ganhou o prêmio Nobel em 77. E ele tem um trabalho interessante na área de aplicação de teoria do caos em química. Tá? É bem bacana mesmo. Coisa difícil, mas é bacana. E aí eu vi essa citação que ele fala assim, ó, onde ele está separando uma coisa que a gente faz brincadeira aqui. Aqui, não aqui, mas assim, tem uma brincadeira que acontece, vocês entram aqui em engenharia, ciências exatas, até um certo ponto, e vocês fazem piada com o pessoal das humanas e vice-versa, tá? E ele falou assim, ó, nas ciências naturais, a gente busca descrições determinísticas, tá? Incerteza, escolha e risco é coisa das humanidades, não é coisa nossa. É a forma como descrevemos o tempo que distingue duas culturas. Então, nesse caso específico aqui, ele está falando de um caso muito particular aqui cara, como é que as pessoas enxergam o que é o tempo? Tá? E aí ele vai discorrer sobre o que é o tempo para um, o que é o tempo para outro, o que significa isso, tempo. Tá? É bem filosófico, você pode imaginar. Mas ele percebe que, olha o que está acontecendo aqui. O mesmo, entre aspas, conceito, a mesma coisa, ela pode ser enxergada de duas formas diferentes, e é como se eu visse os dois lados da mesma moeda. Tá? Um lado tem uma coisa, outro lado tem outra coisa, mas só que se vê um lado de cada vez. Tá? E aí ele argumenta que isso cria uma divisão de culturas mesmo. Tá? Esse não é exatamente o argumento do Prigogine, mas é o argumento lá do C.P. Snow. Que vai aparecer aqui em algum momento a citação dele também. Tá? E o C.P. Snow ainda vai mais longe, porque ele olha e fala assim, cara, uma vez que a gente identifica que tem duas culturas, quando elas começam a aparecer essas duas culturas, a tendência delas é se separar cada vez mais, por motivos meio que sociológicos que ele vai tentar analisar nesse ensaio. E não se aproximarem. Tá? E eu entendo que aqui na computação, especificamente, também tem duas culturas. Tá? Uma cultura... De onde que vieram essas duas culturas? Tá? 1936. Toda vez que eu falar um número de data, posso estar errado, tá, gente? Então, escute com uma palavra de sal. Mas está sempre escrito lá nas referências que eu vou mandar depois por escrito para vocês. Mas na década de 30,
apareceram dois caras exatamente no mesmo ano e eles propuseram duas noções diferentes para explicar exatamente o que significa computação. Eles definiram o que significa isso. E as duas definições são diferentes. Assim como, em algum momento, alguém estava olhando, tentando falar assim, o que é o tempo? E apareceu duas visões diferentes pro tempo, e aí foi separando as coisas. Na nossa ciência, vamos chamar assim, no nosso fazer, lá nos primórdios, alguém, ou no caso aqui, duas pessoas, estavam tentando responder exatamente essa pergunta. O que é computação? Não era nesses termos, era isso. O que é computação? E eles deram duas respostas diferentes que a gente vai explorar aqui na aula e nas duas aulas da semana que vem. Tá? E essas duas separações criou as duas culturas que eu identifico hoje. Tudo bem? E aí aconteceu a mesma coisa que o Snow falava. Na hora que separa as duas culturas, a tendência delas é se afastar e não se juntar. Tudo bem? E o Snow, ele vai além ainda, porque ele é um cara que ele tá tentando falar, ele tá falando disso não no sentido negativo, de pessimista. Ele tá tentando falar para as pessoas, cara, a gente precisa encontrar os pontos onde tem interseções, porque é lá que moram as coisas interessantes, as soluções interessantes para os problemas que a gente não está conseguindo resolver. E eu acredito nisso também. Eu acredito, mano, que os problemas relacionados à computação, práticos mesmo, da empresa lá, que estão na empresa, não só teóricos, tá? De amanhã que eu digo assim, cara, curto prazo, que tá doendo hoje, ele tá na interseção dessas duas culturas que eu quero explicar um pouco melhor que culturas são essas. Tudo bem? E aí isso é boa parte já do meu argumento. Por que aprender programação funcional? Porque a programação funcional é uma dessas culturas. Tá? Só que tá todo mundo, e aí quando eu digo todo mundo, eu enxergo assim, tipo, o mundo, tá? Todo mundo tá meio que dominado numa cultura. Que é uma cultura que eu vou chamar de programação imperativa. E aí os dois grandes carros-chefes dessa... Tem tipo várias tribos, tá? Dentro dessa cultura. Eles falam línguas um pouco diferentes. Mas eles se entendem. Tudo bem? É igual você chegar em algum lugar... É igual você chegar lá em Portugal. Cara, dá um desconfortozinho. Mas você entende o que o cara tá falando. E ele entende o que você tá falando. Tá? É tipo isso. Tudo bem? Quais são as duas grandes tribos aqui dentro desse mundo aí de programação imperativa? Programação estruturada. E aí programação estruturada começou lá atrás. Fortran, C. Basicamente é um monte de coisa que a gente faz hoje. Basicamente o que a gente faz hoje. E orientação a objeto. Orientação a objeto é o mainstream. Tipo assim, não tem como negar. Orientação a objeto é o mainstream. Acabou. Você quer aprender uma coisa que dá emprego? Orientação a objeto. Pronto. Acabou. Tudo bem? Não, eu acho que ao longo da nossa vida toda, se aprender orientação a objeto bem, você vai ter lugar. Tudo bem? Eu acho que você vai começar a ficar para trás se você ficar só aí. Esse é meu ponto. Tudo bem? Eu acho que vai ficar para trás. Por quê? Porque tem um pessoalzinho que mora num país meio esquisito que eles ficam meio isolados, que é o pessoal da segunda cultura, tá? Eles são meio que o povo da Austrália, na minha cabeça. A Austrália é um lugar muito estranho, tá, gente? A Austrália é um lugar muito estranho, tá? Primeiro que é um lugar grande, é uma ilha, mas não é exatamente uma ilhota, é uma parada gigante. Pra você atravessar o país, tem que pegar um avião, tá? É tipo o Brasil, a parada é gigante. Lá mora um monte de bicho estranho, tá? Tipo o ornitorrinco. Cara, o ornitorrinco é um dos bichos mais estranhos do planeta, do mundo, assim. Pra mim é tipo um bug da natureza. Tá ligado? É tipo... Cara, é um mamífero, ele nada, tipo, mergulha e tal, não sei o que, ele nada pra caralho, tá? Ele tem bico de pato, o bicho bota ovo. Cara, sai do ovo, sai um bichinho com um bico de pato e ele mama nesse bicho. Cara, é um bicho muito estranho. É um bicho muito estranho, tá? E é um estranho, e ele é tão estranho que ele é fofinho, velho. Tá? Tipo assim, cara, se você olhar um ornitorrinco de verdade, você olha e fala, cara, eu queria ter um bicho desse em casa. Achei muito fofinho, tá? Mas enfim, é um bicho muito estranho. Só tem na Austrália. A Austrália é um lugar que tem canguru, velho.
Cara, canguru é um bicho muito estranho, velho, pra mim, velho. Cara, ele é um... Cara, o canguru, sai um canguruzinho dele, aí é o filhotinho, cara. Só que o bicho não terminou de nascer, sabe? Aí ele precisa enfiar na bolsa pra ficar lá ainda um tempão, até nascer de novo. É um bicho que nasce 2 vezes. Cara, é um bicho muito estranho, tá? É um bicho muito estranho. E lá na Austrália, entre aspas, a Austrália, é um lugar que tem closure. Que é um bicho estranho. É um lugar que tem escala. É um lugar que tem alma. É um lugar que tem o camel. Cara, uma linguagem de programação que o símbolo é um camelo tem que ser uma parada estranha. Tem que ser uma parada estranha. É um lugar que tem F#. Que é um lugar que é um bicho estranho, apesar de ser um bicho que tem um mercado de dinheiro. É um linguagem bacana, tá? Todas essas aqui são linguagens industriais. Não peguei nada esotérico nesse sentido. Nada que é assim, é da academia. Tipo, nichadaço de academia, assim, tá? Isso aqui é tudo linguagem industrial. Escala, todo mundo aqui usa o WhatsApp todo dia, né? Usa até mais do que devia. Né, Sara? Só dá risadinha. Usa até mais do que devia. Cara, boa parte do back-end lá do WhatsApp escrito em escala. Escala, Elm, porra, é super legal linguagem para fazer front-end. Super maneira. É linguagem altamente funcional. Clojure é um Lisp. A gente vai falar de Lisp aqui agora. Lisp é uma linguagem dos anos 60. Altamente moderna. Todo mundo usando aí para fazer fintech, não sei o quê. Tudo é linguagem das fintech, Clojure. De novo, não sei porquê. Mas é uma linguagem maneira. Não estou dizendo que é ruim, não. Tá? Bem maneira mesmo. F# é uma linguagem industrial da Microsoft. Então, player industrial que fez essa parada. É uma linguagem comercial, cara. Tudo bem? Altamente interessante. E também é o lugar onde vive Haskell. Tá? Haskell é o bicho mais estranho desses. Tudo bem? Porque essa realmente é o bicho... É tipo o ornitorrinco. É tipo o ornitorrinco. Porque ela é uma linguagem acadêmica. Mas ela é uma excelente linguagem industrial também. É um bicho estranho. É realmente um bicho estranho. Tudo bem? Lá no CP Snow, aí tá aqui a coisa, a referência que eu estava procurando, preciso até mudar ela de ordem aqui. Ele acredita que tem as duas culturas, ele chama lá de as ciências naturais e as humanidades, e ele acredita que a gente precisa achar os pontos de convergência entre elas. E quando ele fala em convergência, ele realmente usa essa expressão aí, tá? Eu tirei do ensaio dele. Cadê? O ponto de conflito, ele usa essa palavra. Tá? O ponto de conflito é algum lugar onde as duas culturas estão falando daquela coisa. E elas enxergam aquela coisa de forma diferente. É um lugar onde elas se encontram. E não um lugar onde uma resolveu uma coisa e a outra não se preocupou com aquilo. E vice-versa. Não. O lugar onde as duas se preocuparam é o lugar interessante. E ele chama de ponto de conflito. Olha o nome. Não, eu tenho certeza que isso não foi por acaso. A escolha do termo. Tá? Tenho certeza que não foi por acaso. Ele não falou assim, a gente tem que achar os pontos de convergência. Não, a gente tem que achar onde é que está o pau, o fight. Porque é ali que está o suco da parada, o ouro. E eu realmente acredito nisso. Por isso que eu vou ser muito polarizador aqui na disciplina. Muito polarizador. Tá? Não, e eu vou falar mais sobre isso aqui. Não é porque vocês vão usar Haskell e eu acho que Haskell tem que ser tudo em Haskell, eu acho que o resto tem que acabar, o JavaScript tem que acabar. Não. Tá? Mas é porque eu realmente entendo também que ter uma visão polarizada das coisas não é ruim. Não é ruim. Tá? Por quê? Porque ela vai te forçar a, escolher um lado. 2, ter que compreender o outro lado. E várias vezes você vai olhar e falar, caramba, velho, esse outro lado é melhor. E aqui pra gente não é política. Aqui pra gente é ferramenta. Se você chegar em algum lugar e falar assim, caraca, essa parada é uma parada que eu acho estranha, mas isso aqui eu estou concluindo que é melhor para esse problema. Você vai lá e pega aquela ferramenta e usa. É isso. Eu quero dar ferramentas novas para vocês. Em vez de você ter só o martelo, eu quero que você tenha, sei lá, chave de fenda também. Beleza? E aí, quando for melhor usar martelo, você usa o martelo. E quando for melhor usar a chave de fenda, você usa a chave de fenda.
Se você só tiver martelo, você só pode bater, né? E aí, se você tiver parafuso, como é que faz? Já tentou botar um parafuso pra dentro com martelo, cara? Já? Você já deve ter concluído que dá pra fazer, né? Mas você faz uma puta zona, né? E é difícil, né? Mas quando você tem chave de fenda, é bem mais fácil, né? Agora, se tu tem chave de fenda e precisa enfiar um prego, aí é difícil. Dá, não dá? Todo mundo aqui já deve ter tentado bater alguma coisa com a chave de fenda. Pega ao contrário e bate. Pega assim. Dá pra fazer? Dá. Mas não é gostoso. Tudo bem? O que eu quero aqui com vocês é estressar e mostrar pra vocês com profundidade. Muito mais profundidade que vocês vão encontrar por aí. Tá? Na média. Do que é essa cultura do programação funcional. E eu vou tentar ir com tanta profundidade que várias, e eu vou comentar isso bem no final aqui, que várias coisas que eu vou falar aqui pra vocês, o mainstream nem sabe que existe ainda, mas que eu entendo que são excelentes ferramentas para coisas que estão acontecendo hoje. Então é bem provável que em algum momento, se não do jeito que elas estão agora, porque tudo vai evoluindo e melhorando mesmo, na hora que isso for incorporado, pode ser que ela dê uma melhorada, fique um pouco diferente, mas eu acredito que várias coisas vão ser incorporadas em linguagens mainstream mesmo. Então eu não acredito que daqui a 10 anos você vai estar programando em Haskell na indústria. Mas eu entendo que, eu acho que o mais provável é que daqui a 10 anos tem um monte de coisa que está acontecendo em Haskell, que já aconteceu há 20 anos atrás, que vai estar entrando no C++, que vai estar entrando no Java. Que a galera não está entendendo nem que a Mona dá ainda, mas está começando agora, na linguagem mainstream. Isso aí já é, batido, funcional. Já está muito lá na frente. Tranquilo? O que eu gostaria de fazer com vocês? É mostrar essas coisas que são do passado. Eu não vou mostrar nada do futuro. Eu vou mostrando um monte de coisa do passado. Mas que eu acredito que em algum momento o mainstream vai incorporar. Só que isso vai ser lá no futuro. Então, de certa forma, eu vou mostrar um monte de coisa do passado para vocês. Um monte de coisa velha, inclusive, tá? Coisa dos anos 60, às vezes. Um monte de ideias velhas, às vezes. Que vão ser incorporadas no futuro. Então, de alguma forma, eu estou olhando para o passado, tentando adiantar o que vai acontecer no futuro. Eu não sei dizer se tudo vai ser incorporado, mas eu acho que muita coisa vai. Você acha que vai rolar uma coisa parecida assim com o Cisco e Risco? Com o quê? Cisco e Risco. Que tipo, Não antes era muito um, aí era o outro, aí ficava assim. O consenso hoje é fazer risco, né? Mas Eles viram que tipo, um lado tem um benefício, o outro tem outro. aí eu vou deixar para você responder na indústria. Hoje em dia não tem mais Cisco e Risco, é um dos produtores. Eu acho que eu vou falar sobre isso também. Eu acho que a gente vai ter coisas híbridas. E essas coisas híbridas vão permitir a gente pensar de um jeito, do outro, usando o mesmo framework, no caso, a mesma linguagem. Isso já está acontecendo. Eu acho que vai ser mais por esse caminho. Tá? Só que isso também aumenta a complexidade das linguagens. Então, em algum momento, eu acho que também vai ter uma tensão para tentar diminuir a complexidade. Mas aí começa a ser a futurologia da coisa. Eu realmente não sei dizer o que vai acontecer. Aí isso vai ser trabalho para vocês. Eu não estou na indústria. Eu estou na academia. Meu trabalho não é dizer o que vocês deviam fazer. Meu trabalho é olhar o que as pessoas foram fazendo na selva lá do mercado e tentando sistematizar do lado de cá. Tá? Esse é o meu trabalho. Tudo bem? E aí, nesse meio do caminho, tentar ajudar e falar assim, cara, olha só, pessoal, eu acho que isso aqui fica um buraco aqui. Mas se o mercado achar que não precisa preencher o buraco, quem sou eu? Tudo bem? Falo isso com com a maior humildade. Mas eu vou polarizar, tá? Muito. Então, quem não gosta de polarização, pode ir embora. Tô de boa. Beleza, vamos falar de hoje eu quero falar de uma das culturas para vocês, porque a gente vai passar o resto do semestre inteiro falando da outra, né? Então vamos lá. Uma das culturas, o responsável é este cara aqui, Alan Turing, que é conhecido como o pai da computação. Tá? Cara, eu não gosto muito desse nome aí, o pai da computação, porque não foi ele que inventou a computação. Na verdade, quem inventou a computação foi o pai da segunda cultura, Alonzo Church. Tá? Mas também não tem como brigar com o que já está estabelecido. Tudo bem? Então, normalmente eu chamo o Alonzo de o avô da computação. Né? Já que ele resolveu a parada primeiro. Tá?
historicamente, tudo bem? Mas o Turing, e aí eu vou passar depois para vocês o texto que eu estou terminando de escrever ainda, tá longo, tá? Várias coisas vão ter, assim, pequenos e-books, assim, uma apostila talvez, e aí eu vou passando para vocês ao longo do semestre, mas a minha ideia é que a aula seja bem autocontida e as listas de exercícios, tá? Não fique dependendo das coisas escritas, porque eu não consigo acompanhar o ritmo das aulas, tá? Mas eu vou passar um texto para vocês, onde eu tento explicar qual é o problema que o Turing estava tentando resolver. É um problema de matemática, tá? E lá eu dou um sabor mesmo, uma colher, em vez de dar uma colheradazinha de café com um pouquinho de informação, eu te dou meio que uma colher de arroz, assim, aquela grande, de informação. Então, acho que você vai sacar um pouco melhor o que ele estava tentando fazer, tá? Assim, um pouco mais de coisa. Aí, se você quiser ler os papers e tal, acho que você vai lá ler os papers, tá? Mas o que a gente está interessado não é no problema que ele estava tentando resolver, mas na metodologia que ele usou para resolver o problema. Que é isso que é o importante, tá? Para resolver o problema, ele inventou o que hoje a gente chama de máquina de Turing, que é uma máquina abstrata, uma máquina que não existe. É um modelo, é uma ideia, tá? É uma ideia. E é uma ideia relativamente simples, tá? Eu acredito que é altamente inspirada numa máquina de escrever. Eu, quando penso numa máquina de Turing, eu penso numa máquina de escrever mesmo, assim, tá? Que tem umas teclas, aquela máquina de escrever antiga, que tem umas teclas assim, tem o papel, e quando você aperta uma tecla, aparece uma coisa lá no papel, e aí ela anda uma posiçãozinha para frente, e ela vai andando em posições discretas, e aí, sabe? Tá. Eu acho que é altamente inspirado nisso. E eu vou passar uma recomendação de um livro que eu acho que todo mundo na área de computação devia ler, que ele explica frase por frase do paper do Turing. Tá? Então, assim, recomendo fortemente você ler esse livro. Tudo bem? Você vai entender o que o Turing estava fazendo. O paper. Tá? Esse cara explica frase por frase. Você vai entender a parada. Beleza? Mas como é que é essa máquina? E aí eu vou usar o linguajar moderno, tá? Que vocês já conhecem. Todo mundo que deve ter feito sistemas digitais, quem não fez, vai fazer em algum momento. A máquina de Turing é uma máquina de estados finitos, exatamente igual que vocês estão em sistemas digitais, exatamente igual que vocês estão em sistemas digitais, só que ela tem acesso a uma memória externa, que ele chamou de fita. Tudo bem? Essa fita é uma fita infinita. Dos dois lá, uma fitinha, pensa numa fitinha de papel, ela tem tamanho infinito para a esquerda e para a direita, e ela é dividida em células, em casinhas, onde você pode escrever naquela casinha um símbolo. Tudo bem? Lá no Turing, ele não se restringe a máquinas binárias. Tá? Mas você pode pensar que eu posso escrever 0, posso escrever 1 em cada uma dessas posições aí, que dá na mesma. Tá? Não tem diferença nenhuma. Isso aqui é a máquina de Turing. O Turing descreve a máquina, tá? Por meio de umas tabelas. E é exatamente o que a gente faz em sistemas digitais também. Tá? Que a gente chama lá de tabela de transição de estados. É mais usual a gente representar com os diagramas de estados, né? Aquelas bolhas, setas, tal, não sei o que. Mas lá em sistemas digitais vocês também viram uma representação com uma tabela. Tá? Aquela tabela é exatamente o que o Turing usa. Exatamente. E aí, entre aspas, usando linguagem moderna, programar a máquina de Turing é fazer a tabela da máquina de estados. A lógica da máquina de estados. É isso que significa programar a máquina de Turing. Tudo bem? Beleza. E aí, até para melhorar um pouco também, tá? Não pense que tem uma máquina de Turing e eu dou um software para ela. Não. Cada uma máquina de estados que eu faço é uma máquina de Turing diferente. Então tem infinitas máquinas de Turing. Tudo bem? A máquina conceitual a gente chama de máquina de Turing. Tá? Então vamos lá. As tabelas são tipo isso aqui. Quando a gente olha as tabelas, tá? A gente pode inferir quais seriam as operações que essa tabela precisa, ou que essa máquina, essa coisa precisa realizar. Tá? São 4 coisas. A primeira delas, ela precisa manter o que a gente chama hoje de um estado, que é o estado da máquina de estados. Tudo bem? O Turing, inclusive, que inventou esse termo estado, ele chamava de state of mind. O estado da mente da máquina. Porque essa máquina, ela está tentando copiar, ela está tentando descrever, ela está abstraindo o ser humano fazendo um cálculo matemático com papel e caneta. É isso que essa máquina está descrevendo. Repare, é uma abstração de uma coisa física. É eu pegar o Gabriel e falar assim, Gabriel,
faz essa conta aqui pra mim, te dá uma conta gigante pra você fazer. Aí eu te dou papel e caneta, você tá lá fazendo. Fazendo os... Você tem uns algoritmos na tua cabeça. Aí eu vou olhando o que você tá fazendo. E aí eu falo assim, beleza, eu vou capturar as suas ações, né, numa máquina, numa coisa, é um modelo, é uma ideia, e essa coisa representa você. Em que contexto? Você tentando realizar um cálculo. Não está interessado na tua massa, na tua cor, no teu tamanho, na forma do teu corpo, na tua química, nada disso. Repare que eu joguei fora um monte de informação e retive alguma outra informação. Desconheço esse termo. Desconheço. Só conheço o que está no paper. Pode ser que tenha trivia aí que eu desconheço. Mas enfim, o que precisa acontecer lá? O que a gente precisa ser capaz de fazer? Porque no final das contas a gente quer implementar isso aqui numa máquina física, tá? A gente quer fazer uma máquina mesmo. Tudo bem? Não era o interesse do Turing, mas é o nosso interesse. A gente é engenheiro de computação. Em algum momento alguém olhou e falou assim, cara, será que dá pra fazer uma máquina que faz o que o Gabriel estava fazendo aqui? Tranquilo? E essa ideia de será que dá pra fazer uma máquina que faz o que o Gabriel está fazendo quando está fazendo a conta? Era uma coisa que se esperava que fosse possível de fazer, por quê? Porque já tinha máquina que fazia outras coisas dos humanos, cara. Já tinha tido Revolução Industrial. Isso aqui já é século XX. Tudo bem? Já tinha terra mecânico, trem, um monte de coisa no século XX, no começo do século XX. Tá? Já estavam para fazer bomba atômica. Tinha avião, tinha um monte de coisa já. Tudo bem? Ela precisa conseguir escanear um símbolo na fita. Tá? Ela precisa conseguir ler alguma coisa que está na fita, que está escrita na fita. Precisa capturar isso. Ela só lê uma célula de cada vez. E aí o Turing chamava de aquela célula é a célula que está na máquina. Ele usava essa nomenclatura. É o que a máquina tem acesso de cada vez. Ela não consegue ver a fita toda, ela só consegue ver é uma coisa que só enxerga assim, tipo no microscópio. Tudo bem? Ela precisa conseguir realizar algumas operações. E aí, que operações são essas? Andar na fita para a esquerda ou para a direita, escrever na fita um 0 ou 1, ou outros símbolos que você definir para aquela máquina de Turing. Eu vou usar só 2 símbolos aqui. Ou apagar o que está na fita. Ela precisa fazer essas coisas. Bem minimalista, se você pensar. Tá? Inclusive dá para fazer coisas, dá para fazer mais minimalista ainda. Dá para fazer máquina de Turing que só anda para a direita, por exemplo. E ainda assim fazer computação. Tipo, uma máquina bem mais complexa de programar. Não, mas dá para fazer. Enfim. E precisa essa máquina ser capaz de atualizar aquele estado. Que é para o próximo estado. Vocês viram lá em sistemas digitais. Tudo bem? Isso aqui é bem plausível da gente fazer. Hoje em dia, olhando para trás, é bem plausível de falar assim, isso aqui é meio batido. A gente sabe fazer máquina de estados, sabe fazer inclusive o circuito que faz a máquina de estados. Aí você dá para ela uma memória, tá? Uma memória. Hoje em dia é batido fazer uma memória. Batido mesmo, assim, fazer uma memória, tá? E faz essas duas coisas interagirem. É bem batido isso aí. Bem batido. Hoje, olhando 100 anos atrás, quase. 90 anos. Isso aqui tem 90 anos. Tudo bem? Mas nessa época aí não era tão trivial de olhar e falar assim, cara, como é que a gente vai fazer isso? Tudo bem? Demorou mais ou menos uns 10 anos até isso aqui virar uma máquina. Vou falar disso aí. Para ficar bem clara a lógica de operação da coisa. Tá? Como é que funciona? Você vai lá, tarefa do designer, que eu vou chamar de programador, é fazer a tabela. Primeira tarefa do programador é fazer a tabela. Você fez a tabela, você definiu a máquina de Turing. Uma máquina de Turing específica, para resolver um problema específico. Tudo bem? Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa entregar para a máquina a fita com os dados que a máquina for precisar para executar aquela tabela que você projetou. Pode ser, inclusive, uma fita que está vazia, tá? Que ela começa a produzir os próprios dados. A máquina faz seus próprios... Pode ser vazia, inclusive. Não tem problema nenhum. Mas você precisa entregar a fita com dados lá. E você precisa dizer qual é a célula inicial e o estado inicial para a máquina fazer alguma coisa. Feito isso, é um processo bem repetitivo, que é bem baseado no que a máquina de estados fazia. O que a máquina de estados fazia lá no sistema de digitais? Ela tinha um sinal de sincronia, vocês lembram disso? Quem fez aula comigo, eu chamava com esse termo, sinal de sincronia. Quem não fez aula comigo chamou de clock. Eu não gosto desse nome.
Tá? E eu não gosto desse nome. Tá? Por vários motivos que eu não quero entrar aqui. Mas tinha alguma coisa que acontecia, e quando acontecia essa coisa, que era um evento no sinal de sincronia, ou subiu o clock, desceu, alguma coisa acontecia nesse sinal de sincronia, o que a máquina de estados faz? Ela vai lá nas entradas dela, vê as entradas. Aí, com base nas entradas que ela recebeu naquele momento, e com base no estado atual, que ela sabe onde ela está, ela decide para qual estado eu vou, qual é o próximo estado. Aí ela muda de estado. Só isso que ela faz. E aí ela repete. Aí acontece outro sinal de sincronia, ela vai nas entradas, lê as entradas, ela usa essa informação junto com o estado atual e pergunta qual que é o próximo estado. O próximo estado é esse? Ela calcula o próximo estado e aí ela muda de estado. É só isso que a máquina de estados faz. Certo? É isso que vai acontecer aqui. Então, aconteceu um sinal de sincronia, entre aspas, que lá no Turing nem sinal de sincronia precisa, é só ficar fazendo a coisa sequencialmente. Aconteceu o sinal de sincronia. A máquina está no estado. Ela vai ler a entrada dela. A entrada dela é o que ela está vendo na fita naquele momento. Nesse caso aqui, um 0. Aí ela vem na tabela. Eu estou no estado A, estou vendo 0. O que é para eu fazer? É para eu fazer a operação R, que na minha codificação é andar para a direita na fita. Tá? Andei para a direita, é para eu ir para o estado B. Pronto. Aí eu fiz. Aí eu começo de novo. Eu estou no B, eu estou vendo 1. Aqui na minha descrição, o Turing também usa exatamente a mesma notação. O nada aqui quer dizer qualquer símbolo. Então se eu estou no B, eu vi qualquer símbolo, eu vi 1, 1 é qualquer símbolo. O que é para eu fazer? É para andar para a direita na fita e ir para o estado C. Fiz. Aí repete. Eu estou no estado C, qualquer símbolo, é para eu escrever 0 na fita e ir para o estado F. Eu escrevo 0, vou para o estado F. Aí eu estou no estado F, se eu ver qualquer símbolo, é para terminar. Halt significa terminar. Aí eu terminei. Tudo bem? Acabou. Acabou a computação. Esse é o fim da computação. Todo mundo bem com isso aqui? Porque é isso que o computador faz, hoje, fisicamente. Assim. É mais sofisticado do que isso. Mas é isso aqui. Não tem nada além disso. Só tem mais níveis de abstração em cima disso aqui. Dessa ideia básica. Só isso que acontece. Mas não tem nada além disso aqui. E isso aqui é suficiente para entender um monte de coisas que vocês já fazem, e que já são problemas hoje. Tudo bem? Não precisa nem entender de linguagem de programação, nada mais complicado do que isso aqui. No meu entender. Mas todo mundo bem com isso? Essa máquina específica aqui eu projetei para calcular a operação de E entre os dois bits que você botar aqui nas duas primeiras posições da célula. Então você pode trocar lá e verificar você mesmo. Inicializa aqui com 0, 0, roda a máquina para ver. Inicializa aqui com 0, 1, já viu que dá 0. Inicializa com 1, 0 e com 1, vê se faz o end mesmo. Tudo bem? Eu projetei para dar certo, tá? Mas vou deixar para você checar. Todo mundo bem com isso, gente? Tá? Ótimo. O Turing ainda fez mais do que isso. Tá? O Turing ainda fez mais do que isso. Porque ele percebeu uma coisa. Cara, assim, eu não sei dizer de onde que veio essa sacada dele, mas assim, puta merda, isso aqui é assim... Hoje é um troço que parece meio óbvio pra gente. Mas eu fico olhando isso aqui em retrospecto e lendo o paper, eu fico olhando e falo, cara, esse cara aqui, ele teve assim uma sacada, cara, nossa senhora. Uma divindade tocou a mente dele, velho, e iluminou, velho. Sério, tá? Porque o que ele fez? Ele tem uma citação aqui que ele fala de uma máquina universal. E aí, o que isso quer dizer? Isso está lá no paper lá de 36, 32, sei lá, que data, que eu nunca sei as datas de nada, é década de 30 isso aqui. Mas nesse mesmo artigo, ele fala assim, cara, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar e vou inventar uma linguagem onde eu consigo codificar qualquer máquina de Turing. E não é muito difícil fazer isso, qualquer um de nós poderia ter feito. Porque, essencialmente, eu preciso de uma linguagem que me permita descrever essa tabela. E essa tabela não é qualquer tabela, ela não faz qualquer coisa. Ela só faz essas coisas. Então tem um número limitado, finito de coisas que eu preciso descrever. E ele pensou, se eu inventar uma linguagem que seja capaz de descrever isso aqui, eu consigo descrever qualquer tabela. Se eu tenho uma linguagem, quando eu digo linguagem, são símbolos mesmo, tá? Tipo assim,
Eu vou escrever uns símbolozinhos como se eu estivesse escrevendo em português. Ou qualquer outra língua, qualquer. Eu vou inventar um conjuntinho de regras, um conjuntinho de símbolos. E aí eu consigo ler aqueles símbolos e fazer a tabela. E ao contrário, eu pego uma tabela e consigo escrever ela nessa linguagem. Tá? Aí ele falou assim, eu vou fazer isso de uma forma que eu consigo escrever essa tabela na fita da máquina de Turing. Aí, até aqui tá de boa, porque você fala assim, pô, se eu escrevi, é só símbolozinho um atrás do outro, eu vou botando eles lá na fita. De boa. Tem uns tricks aí que ele foi fazendo pra conseguir encaixar as coisas. Mas nada muito complicado que a gente não fosse capaz de entender. Tá? Eu que sou meio burrinho, eu entendo. Então assim, qualquer um entende. Lendo lá, tá? Não precisa nem de alguém muito explicar. Aí é onde é que tá a parada que eu acho que é foda pra caralho. E eu não tenho como não falar um palavrão assim, porque eu acho muito foda. Ele projetou uma máquina específica, porque projetar é fazer uma tabela. Ele projetou uma máquina específica que sabe ler essa linguagem e executar o que uma máquina de Turing faria, executar as operações daquela tabela. Ele projetou, ele programou essa parada. E, cara, não é uma parada assim do tipo alienígena aqui. Como é que a gente faria isso aqui, mano? Cara, engenharia de software básico, assim, o 101, não precisa nem ter tido aula de engenharia de software. O que você faz? Você fala assim, cara, eu preciso conseguir manter um estado. Então vamos fazer uma função que, de alguma forma, consegue interpretar um estado, uma coisa lá na fita. Eu interpreto esse estado. Eu escrevo uma função mesmo. Uma função que, dado isso, faz aquilo. Cara, eu preciso realizar essas ações. Eu escrevo uma funçãozinha que faz isso pra mim e tal, não sei o quê. E a gente faz meio que uma biblioteca de funções. Isso é o basicão hoje, né? De programar. A gente faz meio que uma bibliotequinha de funções e aí vai juntando elas pra formar um programa e pá, fez, né? É isso que a gente faz hoje, né? Tudo bem? É só isso que a gente faz hoje. É exatamente o que ele fez. Só que ele fez uma biblioteca de funções lá na máquina de Turing. Usando essa própria linguagem que ele mesmo inventou. E é muito doido, tá? Porque é meio meta, assim, meio recursivo e tal, mas até que ainda tava de boa. E aí as funções que ele inventa, as funções que fazem muito sentido, que é tipo assim, cara, eu preciso procurar uma informação na fita. Um algoritmo de busca. Ele vai lá e implementa um algoritmo de busca. Sem chamar, ele, tipo assim, não tinha esse nome ainda. Mas exatamente uma das funções lá é um algoritmo de busca. Eu preciso procurar uma informação na fita. Faz um algoritmo de busca. É um algoritmo de busca bem naive mesmo, tá? Vai, entre aspas, no começo da fita. Aí tem um problema, porque a fita é infinita para os dois lados. Onde que é o começo? Aí ele precisa falar assim, preciso de alguma forma marcar na fita onde que é o começo. Para eu poder saber onde que eu começo a procurar as coisas. Aí ele inventa um símbolo na linguagem para falar, aqui é onde começa a fita. Aí ele tem uma função que percorre a fita para ir para a esquerda, por exemplo. Eu não lembro se é para a esquerda, mas vai percorrendo a fita para a esquerda, logo no começo do programa. Na hora que ela não encontra mais informações na fita, ela vai lá e marca, aqui é o começo. É um negócio muito bem feito, cara. Isso é programação. Por isso que vale muito a pena ler esse paper. Vocês vão ficar olhando e falar assim, cara, eu programo em... Qual a tua linguagem mesmo, mano? Cara, eu programo em JavaScript. O cara programava em máquina de Turing. É muito mais sinistro que Assembly. Qual que é a tua linguagem, gente? C#. Cara, você vai olhar e falar assim, cara, esse bicho é muito cabuloso. Tá? É muito sinistro, velho. Beleza? Mas foi isso que ele fez. Aí, isso é a máquina universal. Tudo bem? Que é basicamente uma máquina que você pode programar numa determinada linguagem. E ele inventou a linguagem. E ele diz como é que funciona. Tá tudo especificadozinho lá. E ele inventou um interpretador dessa linguagem. Porra, é foda, velho. É foda, velho. Tá? Ele inventou um interpretador da linguagem que ele mesmo inventou, que ele nem sabia que era uma linguagem de programação, numa máquina que ele nem sabia que era um computador. Cara, é uma parada muito foda. Eu acho muito foda. O Turing todo dia queria acordar, ó. Bora lá. Cara, eu acho que ele era muito foda, velho. Cara, esse bicho era foda. Eu não sei como é que ele fazia isso, mas ele era foda. Tá? Não é à toa, assim, ele merece se chamar de pai da computação. Tá? Ele merece. Tá? Ele merece. Eu acho que é, assim, ele merece. Tá? O Alonso Church, é porque o Alonso Church também era foda, velho. Tudo bem? Mas assim, esse aqui merece. Tudo bem? Não é desmerecido. E aí ele usa isso para resolver o problema lá na matemática, que já não nos interessa. Tudo bem? Que é o halting problem.
Aí se tem... Cara, tem uma tonelada de vídeo no YouTube explicando o que é routing problem. Eu vou mandar um vídeo pra vocês de um cara que é um matemático tentando explicar pra vocês melhor um pouco o que tá acontecendo lá, tá? Mas enfim. Eu quero fazer 3 observações com o que tá acontecendo aqui, porque isso aqui define o que significa computação para essa cultura. E o que é computação nessa cultura? Significa exatamente isso. Computação é o que a máquina de Turing faz. Não é que a máquina de Turing faz computação. A máquina de Turing faz o que ela faz o que eu expliquei aqui agora para vocês. Ela faz o que eu expliquei para vocês. E aquilo é computação. Tudo bem? É a definição. Todo mundo bem com isso? Tá? Que é o contrário do que a gente costuma pensar hoje em dia. A gente vê assim, o que é computar? O que a máquina de Turing faz? A máquina de Turing faz computação. Como se tivesse uma coisa que é computação e aí a gente inventou um negócio que consegue descobrir o que é aquilo. Mas não é assim, tá? A gente entre aspas, inventou um mecanismo abstrato, mas eu chamo de mecanismo, porque você viu que é bem mecânico, né? Um mecanismo e a gente falou, o que essa coisa faz, a gente vai chamar de computação. Beleza? Tudo bem? Então vamos para frente. Aí eu quero, na minha opinião, tem 3 pontos bastante importantes aqui que vão reverberar por toda a história dessa cultura que veio daqui. A primeira delas é o seguinte: a semântica do que a gente está chamando de programa, a palavra semântica significa o significado. O que significa o programa? Quando eu escrevo um programa, o significado daquilo é baseado no mecanismo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que para eu entender o que está escrito na linguagem, e aí quando eu digo linguagem, primeiro é a linguagem que o Turing inventou, mas depois é em Assembly, depois é em C, depois é Fortran, depois é em C, depois é em C++, depois é Java, depois não sei o que, JavaScript, o caralho todo. Em todas elas, eu escrevo um programa. E aí, o que significa aquele programa? Para eu entender o que aquele programa significa, eu preciso entender uma outra coisa que está fora da linguagem, que é o mecanismo que eu vou usar para executar aquele programa. Eu não consigo compreender, ou não faz nem sentido perguntar qual é o significado de uma linguagem, sem compreender qual é o modelo de computação por trás da linguagem. Cada linguagem de programação tem um modelo de computação diferente. Elas não executam, entre aspas, na máquina de Turing. O JavaScript, você está programando uma outra máquina abstrata que tem uma semântica. E você precisa aprender essa semântica, que é esse mecanismo. Em C, tem uma outra máquina abstrata, não é nem virtual, abstrata, que só acontece no mundo das ideias. Tá? E para eu entender o programa em C, eu preciso entender essa máquina primeiro, porque senão não tem como. Tudo bem, gente? Isso aqui eu dou nome. Eu sou muito, como é que é o nome disso aqui? Pretencioso. Que eu dou nome para as coisas, tá ligado? Coisas que parecem triviais, assim, eu vou lá e dou nome pra elas. Eu não tô nem aí. Eu tenho a primeira e a segunda lei de Edil. É claro que isso é meme, velho. A primeira lei de Edil e a segunda lei de Edil é meme. Depois eu preciso anotar isso, porque eu nem me lembro, tá ligado? Eu lembro de nada disso, eu não lembro de nada, tá? Mas essa daí é claramente zoeira, porque você não dá o nome de alguma coisa com o seu próprio nome, tá? Quando você faz isso, é claramente uma zoeira, tá, gente? Tudo bem? Mas essa daqui eu dou um nome que não é zoeira, eu acho que é sério. Eu chamo de o primeiro desafio do programador. Em que sentido? A primeira coisa que você precisa aprender... Agora você virou coach, mano. Desculpa, mas... Hã? Agora você virou coach. O que virou coach? Primeiro desafio do programador. Aí você usa o termo aí se você quiser. Assim, eu sou pretencioso. Eu tô passando isso pra vocês. E é assim que esses nomes ruins aparecem, tá? Um professor inventou um nome ruim, aí os alunos escutaram e acharam, cara, se ele tá falando, o cara é doutor, tá falando ali na frente, tá, não sei o quê. Se ele tá falando, e assim, ele fala um monte de coisas que eu não tô entendendo direito, mas assim, porra, parece complicado, né? Ele deve ter pensado sobre isso. Ele deve saber o que ele tá falando. E aí isso espalha os nomes ruins. Beleza? Mas aí é problema de vocês, não sou eu que espalhei o nome ruim. Tá? Gente, vamos chamar esse desafio do programador de primeiro
sabe progredir. Aí é sob sua responsabilidade. Quando eu morrer, vocês dão meu nome. Mas enfim, o que é esse primeiro desafio do programador? Quando você está aprendendo a programar, não só a primeira vez, mas toda vez que você vai aprender uma linguagem nova, o que você precisa aprender? Por um lado, sintaxe. Mas isso é fácil, cara. Até porque todas as sintaxes são baseadas mais... Tem um certo consenso de como é que é uma linguagem mais ou menos bonitinha, assim, que veio lá de trás, tá? Vou mostrar aqui uma linha, um timeline para mostrar para vocês. É mais ou menos aqui que nasceu a sintaxe de coisas que a gente tem aqui no C, Java, C++, isso aqui, um monte de caras. E tem um lugar ali, mais ou menos, que veio uma outra linguagem que é o F Sharp, o C Sharp, uns outros caras, assim. E tem um terceiro, que é o esquisitão, que é o do Lisp. Tá? Mas assim, não tem muitas sintaxes assim hoje em dia. Tá? Assim, tem mais ou menos um estilo, uns poucos estilos, e elas são tudo iguais. Tá? Umas tem uma coisinha aqui, outras tem um detalhe ali, tem não sei o quê. Rust tem um timeline signature. Não é timeline, não, como é que chama o negócio? Lifetime signature, né? Que é tipo o mesmo símbolozinho dos generics lá, que ele também usa, que veio do Java, que veio não sei da onde e tal, mas assim, isso significa uma coisa completamente diferente. Tudo bem? Mas assim, a sintaxe tá muito regularizada assim, hoje em dia, tá? E acho que é até bom que seja assim. Que aí a gente fica menos tempo gastando aprendendo sintaxe. Só que não basta aprender sintaxe. Você precisa olhar assim e falar, cara, o que significa essa parada? Então meio que quando você está aprendendo uma linguagem nova, e isso a gente vai fazer o tempo todo, você precisa aprender a pensar igual aquela máquina abstrata, que eu tô chamando de mecanismo aqui, o que ela vai fazer quando ela for encontrando essas construções que eu vou fazendo na linguagem. Esse é o primeiro desafio do programador, que eu chamo. Tá? Que a primeira coisa que você precisa vencer, que é compreensão não da linguagem. Não da linguagem. Não é o que você vai escrever. Você precisa compreender uma coisa que não é o que você vai escrever. Você precisa compreender uma coisa que é um mecanismo. Toda vez que você aprende uma linguagem nova de programação, você precisa aprender basicamente, você precisa compreender um computador novo. Basicamente é isso que você precisa fazer. Tudo bem? E isso aqui, na minha opinião, é um grande desafio. Para quem está aprendendo a programar a primeira linguagem, isso aqui é muito difícil. Todo mundo aqui já superou essa virada da primeira vez. Tá? Todo mundo já superou essa virada da primeira vez. E aí, a linguagem que você usou foi o primeiro computador que você aprendeu. Por isso que eu pergunto, todo mundo aqui tem uma primeira linguagem, que provavelmente é a linguagem que vocês são mais confortáveis nela. Todo mundo aqui tem uma, a minha é C. Não é Haskell, é C. Tá? E, cara, é tipo assim, é igual falar português, eu aqui com vocês, que é a minha primeira linguagem, que é de todo mundo aqui, e você ir aprendendo outras linguagens. Eu falo inglês com uma certa fluência. Eu falo francês. Sacou? Mas pra mim é sempre um atrito, assim. Sempre é mais confortável pensar na minha primeira linguagem. Tá? Em C eu sou muito... em C. Nossa, fluente. Em inglês eu sou bastante fluente. Eu consigo pensar direto, assim, tá fazendo. Tá? Mas se alguém me pedir pra escrever alguma coisa e eu puder escolher, eu escolho escrever primeiro em português. Tudo bem? É sempre a minha primeira coisa. Todo mundo tem essa. Por quê? Porque a primeira vira tua linguagem nativa. Por quê? Você vai usar esse modelo mental depois para ir aprendendo outros mecanismos de outras linguagens. Basicamente, e é desse jeito mesmo que isso é bom, tá? Basicamente, achando diferenças entre, isso aqui eu já entendi. Esse outro, o que ele é diferente desse? Ele é diferente nesse detalhe aqui, nesse aqui, nesse aqui. Beleza, então eu vou indo navegando assim, tá? É bem associativo esse aprendizado mesmo, tá? E é bom que seja assim, tudo bem? É bom que seja assim. Qual o problema de programação funcional, tá, gente? Programação funcional não é baseada num mecanismo abstrato. Então, para você entender o significado da parada, você não tem nenhuma referência hoje. E eu vou ser muito enfático, vocês tem várias vezes. Vou falar assim, esquece o que você já sabe, porque vários símbolos vão ser símbolos familiares para vocês, mas estão um significado muito diferente. Muito diferente, muito, muito, muito diferente. Que mais atrapalha do que ajuda se você tentar achar similaridade. Várias palavras-chave, vou usar mesmas palavras, mesmo vocabulário, mas elas significam coisas muito diferentes. E aí, ficar pendurando essa coisa uma na outra, vai atrapalhar demais. Tá? Vai atrapalhar demais. Tudo bem? Mas repare, isso aqui vai doer, gente.
Quem ficar aí até o final da disciplina e fizer tudo mais ou menos direitinho, fizer as listas tudo, fizer um projeto bacaninha, vai doer, vai doer. Qualquer coisa que você for aprender que é meio diferentão de qualquer coisa, vai doer. Doer dá aquela sensação de tipo, cara, você tá tentando entender e parece que alguém torceu o teu cérebro. É isso que eu tô chamando de doer. Vai doer. Mas quando acontece isso aí deixa o teu cérebro mais forte, mais poderoso. Se tu não tem essa sensação, eu vou falar muito forte assim, porque eu sou muito polarizador em algumas coisas. Se você não tem essa sensação todo dia, um pouquinho dela todos os dias, para alguma coisa, não precisa ser para todo dia, se você não tem um pouquinho dessa sensação de alguém tá torcendo tua mente, e você tá tentando entender uma coisa que você não tá entendendo, tá? Se você não tiver um pouquinho disso todo dia, você tá fazendo alguma coisa errada. Você tá ficando para trás. Olha o que eu tô falando, tá? Todo dia você devia estar aprendendo alguma coisinha que te desafia. Que você fica lá e fala assim, cara, eu não tô entendendo essa parada. Eu tô lendo, tá escrito em português, eu sei ler português, e eu não entendo essa merda. É essa sensação que você tem que ter todo dia um pouquinho. Tudo bem? Todo dia um pouquinho. Pro resto da sua vida. Você faz o que você quiser. É o jeito que eu vejo o mundo. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa. O que significa raciocinar aqui nesse contexto? E aqui eu estou tentando traduzir a palavra em inglês, tá? Reasoning. Que é raciocinar. Mas eu acho que em português não tem a mesma nuance de reasoning. Reasoning é tipo meio que pensar sobre alguma coisa, não é exatamente... Sabe assim, parece que não dá mesmo fit. Reasoning seria tipo fazer o sentido de algo. Sabe? É make sense of something. É nesse sentido, tá? Eu vou usar essa palavra aqui meio que entre aspas, mas é isso que eu quero dizer. O que significa raciocinar, compreender, analisar o programa? Pensar em termos do programa quer dizer pensar em termos dessas transições de estado. O tempo todo eu tenho que ter noção de qual é o estado da máquina e qual é a manipulação de memória que está sendo feita. É só isso que a máquina faz. É só isso que a máquina de Turing faz. Mudar de estado, mexer na fita. Mudar de estado, mexer na fita. Mudar de estado, mexer na fita. O que é que o computador aqui faz? Que está na minha frente. Muda de estado, mexe na fita. Muda de estado, mexe na fita. A gente só mudou o nome da fita de fita para memória RAM. Muda de estado, mexe na fita. Muda de estado, mexe na fita. Muda de estado, mexe na fita. Continua a mesma coisa conceitualmente. É bem mais sofisticado na prática. Mas é conceitualmente a mesma coisa. Tudo bem? Rapidão, Gabriel. Então repare. O tipo de raciocínio básico que você precisa é de manipulação na fita. E aí, o que é a programação estruturada? É alguma forma de tentar disciplinar as manipulações na fita e as transições de estado. O que é programação orientada a objeto? É uma forma de tentar disciplinar as manipulações de memória, principalmente. É você organizar os dados. O que é uma classe? Nada mais é do que alguma coisa de você organizar dados e quais são os métodos que fazem sentido com aqueles dados. Nada mais é do que isso, você organizar os dados, como é que eles vão ficar na memória. É só isso, PO, entre aspas, só isso. Quando o professor que tem doutorado fala só isso, esse só isso pode ser uma coisa que você demora assim 20 anos para entender. Mas é só isso, tudo bem? É só isso. Programação funcional não tem nada disso. Tudo bem? Pergunta. O senhor conhece o Brainfuck? Eu vou repetir a pergunta dele para a posteridade, para quem estiver assistindo no YouTube depois. A pergunta foi: o senhor conhece Brainfuck? Eu conheço. A linguagem de programação que é meio que cara, é meio que programar máquina de Turing. Hã? É quase programar máquina de Turing. Eu não acho tão legal. É muito fucking mesmo. Até porque eu escolho os simples. Cara, assim. Mas se você aprender a programar e fizer uns programinha com aquilo lá, você vai entender o que o Turing estava fazendo. Beleza?
Por fim, gente, terceira coisa que está acontecendo ali, que se reflete depois ao longo de toda a história, tá? A gente está brigando. Cara, a gente está brigando. Eu estou enfatizando essas 3 características porque isso são coisas que a gente está brigando com elas hoje. Tá? São coisas, são pontos de conflito entre as 2 culturas. Talvez tenha mais, mas esses 3 são claramente 3 pontos de conflito, tá? Os dados são mutáveis. E é bem óbvio isso aqui, porque eu posso apagar alguma coisa que está na fita. O que está na fita são os dados. Eu posso apagar o que está na fita e eu posso sobrescrever o que está na fita. Se tem um 0, eu posso escrever 1, posso sobrescrever. Então eu não tenho nenhuma garantia no sistema, no framework, no modelo de computação, de que eu não vou perder informação. Eu posso fazer o programa que não perde informação? Posso. Mas o modelo de computação não me dá nenhuma garantia. E aí eu vou chegar lá na frente, eu vou falar assim, eu vou mostrar exemplo para vocês de uma linguagem que eu acho muito maneira, que é Rust. Rust não é uma linguagem funcional. Eu vou mostrar o mesmo problema programado em Rust, entre aspas, ruim e entre aspas, bom. O ruim é igualzinho C. Eu vou mostrar para vocês. Programação estruturada. O bom, funcional. Que o pessoal de Rust não gosta que chama de funcional. Eles gostam de chamar de idiomático. Cada um com seus nomes, né? Tranquilo. Idiomático. Programação funcional na veia. Eu vou mostrar para vocês igualzinho para fazer em Haskell. Beleza? Qual que é o lance? Eu posso fazer programação funcional em Rust? Sim. Rust me ajuda nesse aspecto. Ele me ajuda mais do que outras coisas. Mas ele não me garante nada. Eu posso fazer programação funcional em JavaScript? E é maneiro fazer, velho. Tá? Não é tão desconfortável. Mas a linguagem, o modelo de computação por trás dela, o modelo de programação por trás dela, não me ajuda muito. Não me ajuda quase nada, na verdade. Se eu for indo mais para trás, linguagens mais antigas, tipo C, eu posso fazer programação funcional em C? Sim. Inclusive, funções... Vocês viram lá que o Eduardo estava falando? Funções são cidadãos de primeira classe, né? Que você pode carregar eles como se fossem dados. Ué, em C também não tem ponteiro para função? E é exatamente assim que é implementado no Haskell. Você bota um troço lá dentro de uma lista, que é uma função, você não guarda a função, você guarda um ponteiro para a função, dentro da lista. É exatamente assim, ponteiro para a função. Já está lá no C. Que vem desde os anos, sei lá, 50? 60? 60, eu acho, né? Vem desde os anos 60. Acho que 60. 60 e pouco. Já dava para fazer essas coisas lá atrás. Tá? Já dava para fazer lá atrás. É confortável fazer isso em Java? Não. Até pouco tempo nem dava para fazer. Hoje em dia dá para fazer. Em JavaScript, sempre deu para fazer. Mas é confortável? Cara, não é confortável. Não é nada confortável fazer isso em JavaScript. Tá entendendo a questão? Tem uma certa cultura que vai criando ferramentas, ela foi criando abstrações, um monte de coisa. Mas o que ela está fazendo? Ela pegou uma fundação e ela foi construindo andares em cima dela. Não tem como você fazer um prédio andando de lado, gente, depois que está lá em cima. Se você quiser ir para outro lugar, você precisa parar, andar, descer, ir até o chão, começar a subir de novo em outro lugar. Sacou? É isso que eu quero que vocês comecem a sacar. Tá? Que porra, tem um monte de histórico, tem um monte de coisa, um monte de ferramenta construída, começado de outro lugar. Do lugar dos bichos estranhos lá. Sacou? Que foi subindo. E, cara, subiu muito alto. Tá tão alto que tem um monte de coisa lá embaixo que os caras do outro lado olham assim e falam: caralho, velho, tipo, como é que vocês fizeram isso? A gente não tá nem na metade do caminho ainda. Tá? E eu não tô dizendo que isso é ruim. Porque tem outras questões, já te passo a palavra. Tem outras questões. Essa cultura aqui, ela se preocupou com uma coisa que é altamente importante, que a outra não se preocupou no começo. Que é o quê? Desempenho. Como é que eu faço para fazer a coisa ser rápida? Porque eu não quero só rodar o programa. Eu quero que o programa rode e não demore muito tempo. Sacou? Lá na outra cultura, isso não era um fator de preocupação. Então tem um monte de ferramenta lá que não tem desempenho. E a gente lá na outra cultura tá assim, olhando pro lado de cá e falando assim: caralho, como é que vocês fazem esse negócio tão rápido? Como é que vocês fazem esse negócio? Me explica, como é que vocês fazem isso? E aí eles estão tentando puxar essa coisa de técnica de desempenho, isso aqui, pro outro lado.
O outro lado está aprendendo também. Tudo bem? Por isso que alguém vira para mim e fala assim, cara, precisa programar negócio e tal, não sei o que, tem que ser muito performático. Haskell não é minha primeira opção. Aí eu já sou uma hardcore, eu penso, cara, então vamos fazer em C. Porque se a gente não conseguir extrair desempenho com C, é porque a gente é ruim. Porque a gente é ruim. Tudo bem? Pergunta, filho. Eu não entendi o que impossibilita a programação funcional na linguagem. Como assim? Você disse que em Java não dá, o que impossibilita? É porque você não tinha essa ideia. Em Java em particular, não tem a noção de ponteiros. Você cria objetos, você manipula ponteiros meio que indiretamente, né? Aí você não tinha até pouco tempo, é porque agora tem lambdas, desde o Java 8. Aí não sei o ano do Java 8, tem bastante tempo já. Mas foi no Java 8, acho que tá no 11, né? Não sei as versões mais. Parei de acompanhar, mas no Java 8. Introduziu lambdas. E aí lambdas te deu uma possibilidade de você criar um objeto e ter um lambda lá dentro. E você carregar a função com o objeto. Então, mas existe um fator que, não tem isso aqui, não dá para programar funcional. Seria essa parte do contexto. Não é que precisa ter ponteiros. Mas é que não tinha nenhum mecanismo para você implementar essa ideia. Entendeu? Agora tem. É a função de primeira classe, é isso. Computador de primeira classe. Essa ideia de carregar funções como se fossem dados. E manipular, não só carregar, mas manipular as funções como se fossem dados. Não tinha como você fazer isso no Java até o 8. Eu não sou eu tô longe de ser especialista em Java, mas assim, não dava. Quando eu digo não dá para fazer, não é uma conclusão minha. Edil, programador em Java, que tentava fazer essas coisas. Não. É um monte de gente, programador Java, que entende funcional também, que é o bicho que consegue falar as duas línguas, que fala assim, cara, eu programei Java minha vida inteira e eu tentava fazer isso aqui e não dá. Muita gente foda. Sacou? Então vamos chamar assim, também tô bebendo de outras fontes. Java não é a minha especialidade, tá longe de ser. JavaScript, tô longe de entender direito. Tô longe de entender direito, um monte de coisa. Cara, assim, você pergunta aí, linguagem de programação, professor, qual que você entende de direito? Eu vou olhar, a primeira coisa que eu vou falar assim, cara, direito mesmo, assim, pra ficar totalmente satisfeito? Nenhum. Eu acho que todo mundo devia ter essa. Mas qual é a minha mais confortável? Se falasse pra mim, cara, você faz as paradas pirueta, rodado, triplo carpado, não sei o que lá, eu faço em C, muita pirueta. Em Haskell eu faço bastante coisa. Eu tô tentando começar a fazer as piruetas em Rust, que eu acho que é uma linguagem bem bacana. Sacou? Mas eu sou bem limitado. Tudo bem? Todo mundo bem com isso, gente? Esse aqui é vamos chamar assim, o paradigma da cultura de programação imperativa. Tá? Tudo isso que eu falei aqui para vocês vai reverberar ao longo do tempo. Tá? Esse aqui é o livro que eu recomendo todo mundo ler. Cara, acha esse livro e lê esse livro. Vale muito a pena. Cara de computação que nunca leu isso aqui, não vou falar nada. Fica nas entrelinhas. Tem uma segunda cultura, que é a cultura desse cara. Tá? Eu vou deixar a piadinha para depois, porque a gente vai começar a ver em detalhes o trabalho dele na semana que vem. Tudo bem? A partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar o que é o cálculo lambda, como é que programa direto no cálculo lambda. Tudo bem? E aí, a partir daí, construindo a ideia de tipos e não sei o quê, e aí construindo um edifício em cima disso. Mas esse aqui era o estado de coisas em 1936, que é quando saiu os dois papers seminais desses dois caras. Tá? E isso aqui é matemática. Isso não é engenharia. Isso aqui não é nada prático. Tudo bem? E aí vem uma das minhas citações favoritas também. Tá? O Parlamento Britânico foi bombardeado em 1941, 42, acho que foi 1941, tá? Estava em guerra com a Alemanha, foi bombardeado lá em Inglaterra, entre eles lá o prédio do parlamento. E aí eles se reuniram depois de alguns meses lá para discutir a reconstrução do prédio, tudo bem? E aí tinha uma proposta, nessa época, vários outros parlamentos estavam sendo construídos ao redor do mundo, não sei o quê, todo mundo quebrado de guerra e tal. E aí o conceito, vamos chamar assim, moderno, a vanguarda da época, o futuro, era um formato de câmara, nesse formato que a gente tem agora aqui de anfiteatro, onde tem todo mundo virado para uma mesa e tem uma mesa que está o presidente da mesa e tal. Exatamente o formato da sala que estão aqui, esse formato de anfiteatro. Tá?
A Câmara dos Comuns lá na Inglaterra não tinha esse formato. É uma sala retangular, você já deve ter visto em filme, em seriados. É uma sala retangular que tem uma mesa no meio, na mesa senta o speaker, que é o presidente da sessão. Tem banco de um lado, tem banco do outro. Bem? Aí, o que o Churchill fala, ele, no discurso dele, de defender que fosse reconstruída a sala exatamente como ela era, retangular, com assento de um lado e do outro, que te obriga a sentar de um lado ou do outro, escolher um lado, tá, da sala, físico, ele começou falando assim, nós moldamos os nossos edifícios e depois os nossos edifícios nos moldam. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, a gente vai fazer o prédio, e o prédio a gente é uma ferramenta para a gente, porque é simplesmente um lugar para a gente se reunir. E a gente vai dar a forma física dele. E aquela forma física dele, da ferramenta, do prédio, no caso, vai determinar a forma como a gente vai trabalhar. Natural. Não tem assim. É bem óbvio isso. Né? Só que a observação dele é que isso vai criar um legado. E a gente vai ficar preso nessa forma de trabalhar. E se essa forma de trabalhar não for uma boa forma de trabalhar, a gente tá fudido. Basicamente é isso. Por quê? Não é que a gente vai perceber que é uma forma ruim de trabalhar. A gente vai ficar preso num modelo mental e a gente nem vai conseguir perceber que a gente fez besteira. A gente vai ficar pensando na caixa. Você já ouviu essa expressão, né? Você vai ficar preso na caixa. Tudo bem? Cuidado que eu também tenho ressalvas com essa expressão. O pensar fora da caixa, entre aspas. Eu também tenho ressalvas. Posso mandar um texto meu depois, que quem quiser ficar curioso. Me manda mensagem no Discord lá que eu mando. É o que ele falava. Argumento do Churchill. A Câmara, obrigando você, o parlamentar, a sentar de um lado ou do outro, obriga ele a escolher um lado. E aí isso reflete nas decisões também. Reflete na forma como a democracia britânica funciona. Ele era um cara polarizador nesse sentido. Ele entendia que não é pra gente ficar aqui todo mundo meio sem se ver, sabe? Uma coisa meio amorfa. Você olha pra mim, você me vê. Mas você não vê os seus colegas ali do outro lado. Sacou? Ao passo que a sala, quando obriga a ficar um contra o outro, cria um sistema adversarial, mais claro. E era exatamente isso que ele acreditava que era a essência da democracia. E é assim até hoje lá na Inglaterra, que é um dos modelos de democracia. Um dos modelos de democracia do mundo. Acho que ninguém vai discutir muito essa questão. Podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Tudo pode melhorar. Tudo bem? Tudo pode melhorar. Mas ele entendia que as soluções apareciam na hora que a gente estressava os problemas. E não quando a gente ficava tentando ficar todo mundo meio no meio do caminho. Tá? Eu acho que isso fala muito sobre a gente, sobre a natureza humana, inclusive. Não só sobre as coisas em si. Tá? Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque teve um cara que moldou uma ferramenta, e aí no nosso contexto, e a gente ficou preso na forma como essa ferramenta é. Que é todo o meu discurso aqui. Esse cara é o von Neumann. Tá? O von Neumann foi o cara que pegou aquele estado de coisas. Tinha 12 ideias na matemática. E ele é o que fez uma delas sair do mundo da matemática e ir para o mundo da engenharia. Aí eu não tenho como dizer se é felizmente ou infelizmente. Mas foi o da cultura, que é a cultura mainstream. Da máquina de Turing. Tudo bem? Até porque realmente se prestava mais à engenharia. Você vê que a descrição é bem mecânica mesmo, né? Tipo, porra. Vocês vão ver aqui no calculando, vocês vão olhar e falar assim, cara, eu não faço ideia nem de como é que eu começar a implementar isso hoje. Eu não faço ideia. E olha que eu já tenho computador, já tenho o caralho de asa. Vocês vão olhar e falar assim, eu não sei implementar isso aqui hoje. Eu preciso parar e pensar. Bastante. 100 anos depois. Tudo bem? Então tá um desafio até hoje. Deixa eu ir pulando coisas aqui um pouco, tá? Porque no começo... Deixa eu até andar um pouco mais rápido aqui, senão não vou terminar. No começo o computador ele era programado, e aí era uma máquina, programado naqueles fios ali, ó, que vocês estão vendo lá do lado esquerdo lá. Painel e tal, não sei o quê.
Uma das coisas que o John von Neumann inventou foi a ideia de instruções. Tá? Igual a gente conhece hoje, tem um opcode, tem operador, tem isso, não sei o quê. Mas repare que uma arquitetura de conjunto de instruções não tem nada a ver com linguagem assembly. Ele não inventou uma linguagem, ele inventou arquitetura. Uma arquitetura específica para um computador específico. E como é que era programado esse computador? Aí, ó, nesses fios aí. Você ia lá, ligava os fios, tá, não sei o quê, fazia essa parada. Tudo bem? De acordo com a arquitetura. Depois a coisa foi evoluindo um pouquinho. As interfaces de entrada e saída depois viraram fitinhas de papel, que é um pouco mais confortável. Tá? Uns papeizinhos perfurados, assim. Tudo bem? E eu não sei dizer se vocês sabem de onde veio a palavra loop em linguagem de programação. Mas veio disso aqui, ó. Um loopzinho de papel para ficar repetindo um pedaço de código. Literalmente um loopzinho de papel. Tá? Literalmente. É doido pensar assim, né? Mas é daí que vem a parada. Um monte de coisa bem físico, tá? Desses nomes que a gente usa hoje. Bug também, porque tinha bicho lá dentro do computador. Tá? Tranquilo? Mas em algum momento, eu atribuo ao von Neumann, apesar disso ser absolutamente errado. Absolutamente errado. Tem uma história meio complicada de quem é que inventou, entre aspas, o que eu vou chamar de linguagem assembly. Porque até chamar o assembly de uma linguagem é difícil, tá? Eu atribuo a ideia ao von Neumann, apesar dele nunca ter falado disso. Mas por que eu faço isso? Porque para mim a ideia de um assembly está altamente ligado à ideia de ter uma arquitetura de instruções, um conjunto de instruções. Tudo bem? Mas com essa ressalva de estar absolutamente errado atribuir a ele, especificamente inventar uma linguagem que a gente chama de assembly hoje, tá? E, no meu entender, foi ali que nasceu essa ideia desse trabalho. Ele fez a história de como é que se organiza o computador. Em algum momento alguém, inclusive foi uma mulher que eu nunca lembro o nome, deixa eu ver se eu escrevi aqui, eu nunca lembro o nome, tá? Que é atribuído lá para ela, de fato, ter uma linguagem assim, escrita que você escreve num papel mesmo. E no começo você escrevia num papel. E aí depois você pegava aquele papel, traduzia manualmente para os bits, e aí você pegava outro papel, aquelas fitinhas, e ia furando. Tá? Para traduzir os bits. Onde está furado é uma coisa, onde não está furado é outra. Tudo bem? Mas é meio que ali onde nasceu a linguagem assembly. Tudo bem? É onde a matemática saiu e foi para o domínio da engenharia. Mais ou menos 1945. Isso aí. 1945 é o relatório do von Neumann. Aquela linguagem assembly, as primeiras mesmo, tá? Eu acho que já é 1947, 48, por aí. Mas ressalvado isso, a gente começa a ter um histórico de pessoal começou, tem uma linguagem, tem uma máquina, vamos fazer um sistema. E aí começa a fazer um sistema para resolver alguma coisa. E aí daqui a pouco o sistema está grande, e a gente quer continuar aumentando o tamanho do sistema, precisa de uma abstração. Aí a gente inventa alguma coisa. A primeira coisa que a gente inventou de mais relevante foi o Fortran. Já é 57. John Bacchus, o nome do cara. Esse cara é foda também. Esse cara é foda. Ele tem um paper assim seminal, que é o paper da palestra dele de quando ele ganhou o prêmio Turing. O prêmio Turing é conhecido como o prêmio Nobel da computação, que não tem o prêmio Nobel de computação, mas tem o prêmio Turing, tá? Assim, é um dos prêmios mais importantes do mundo, tudo bem? E aí ele vai falar, e nesse, aqui ó, eu não lembro que ano que foi que ele ganhou o prêmio, tá? Acho que foi 60 e poucos. Ele deu uma palestra basicamente falando o seguinte, isso é minha leitura, vão lá e leiam o paper, mas basicamente ele fala assim, eu acho que a gente pisou na bola, gente, porque a gente começou a fazer coisas, linguagem de programação, e ele tá falando de linguagem de programação, a gente começou a fazer linguagem de programação, inclusive eu sou culpado disso, porque eu fiz a maior linguagem de programação da minha época, o Fortran, que é usado até hoje, tá? Usado seriamente até hoje. Infelizmente ou infelizmente, mas é usado seriamente até hoje. Programação de alta performance. Programação científica é usada até hoje, programação de alto desempenho. É a linguagem padrão. Não. Não, é um dinossauro, mas tá lá. Vamos lá. Fortran, vamos lá. Ele foi um dos caras que inventou uma das principais linguagens que está usada até hoje. É um excelente projeto Fortran, tá?
O Fortran de hoje não é o mesmo Fortran de lá de 57, tá? Tipo, teve bastante coisa que veio depois. Mas ele basicamente está olhando e falou assim, eu acho que a gente pisou na bola. Porque o que a gente fez? E muita coisa que eu tô falando aqui para vocês é inspirado nessa palestra dele. Ele fala assim, o que a gente fez? A gente inventou uma máquina e aí depois a gente ficou construindo linguagens para programar máquina. Mas eu olhando para trás hoje, eu acho que a gente fez besteira. Porque o que a gente devia ter feito a gente devia ter inventado as linguagens primeiro. Porque é na linguagem que a gente pensa. A linguagem é para o ser humano, não é para a máquina. A gente devia ter feito uma linguagem para o ser humano primeiro e depois a gente ter se preocupado em fazer uma máquina que consegue executar aquilo. Esse é o argumento dele. E a gente está até agora, né, tentando entender isso. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é mais ou menos a cara do Fortran. Eu não achei o Fortran 1, a sintaxe, mas o Fortran 2 é bem parecido. E aí tem várias coisas familiares, tá? Que começaram lá. If. É uma coisa que foi inventada aqui, até então não existia. O sinalzinho de igual. Ah, vocês não estão vendo meu mouse, né? Cadê o mouse? Não aparece. O sinalzinho de igual lá é área igual a alguma coisa. Com o sentido que a gente já usa hoje em C, em Java, em JavaScript, que significa vai na memória e vê os símbolos que tem no lado direito. Por exemplo, S. S é uma variável. Lê na memória o valor dela. É acesso à memória esse igual. Faz aí a computação toda. Quando você terminar, guarda o valor nessa variável área, que é ir lá na memória e guardar em algum lugar. Esse igual já tem o sentido que a gente usa hoje. É uma coisa lá de trás. E, repare, é uma ferramenta de abstração, porque até então tinha assembly e não tinha essa noção de uma variável que tem um nome. Não existe isso. Esse cara inventou isso. E esse cara inventou isso e todas as linguagens de programação depois têm isso. Porque isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia, isso não é uma má ideia. Tudo bem, gente? Ninguém quer programar Fortran aqui hoje. Mas tem várias boas ideias que foram incorporadas e todo mundo acha, cara, isso aqui, se não tiver isso aqui, parou, né, velho? Tá? Você não quer programar uma linguagem de programação que não tem o if else, velho. Você vai achar estranho. Haskell tem if else, tem if then. Mas é bem melhor não usar. Guards, eu vou ensinar o pattern matching, que é muito mais poderoso. Tá? Tipo, cara, se eu falar pra vocês, vamos programar numa linguagem que não tem for, não tem while, não tem nenhum loop. Haskell não tem for, while, não tem nada desses loops aí, não tem essa ideia. Aí você vai falar, cara, e como é que eu faço pra repetir coisas? Eu vou ensinar vocês. Tudo bem? Mas é coisas estranhas. Tudo bem? Tem várias boas ideias aqui que estão até agora e são boas ideias. Tá? A gente segue com um monte de coisas. Algol, por exemplo, que foi meio que a próxima linguagem importante. Algol é uma linguagem bastante acadêmica, tá? Ela foi inventada para uniformizar os papers científicos mesmo. É uma linguagem acadêmica. Demorou muito tempo para ter uma implementação, inclusive. É de Algol que vem basicamente essa sintaxe C-style que a gente tem hoje. É o culpado, vem daí, tá? Várias outras coisas, tá? Blocos de escopo. Por exemplo, abrir um bloquinho de escopo com aquelas chavinhas que a gente tem do C, de todo mundo. Veio daí, Algol. Não foi em C que inventou, foi em Algol. Tá? E a gente entende que fala, porra, eu não quero programar sem isso. Escopos locais, não sei o que, essas ideias. Tipos. Inteiro, float, char, essas coisas, tipos bem primitivos, mas essa ideia de tipos, e ter um sistema de tipos, é alguma coisa primitiva ainda. Veio daqui, Algol. Tá? Várias coisas que a gente take for granted hoje. A gente não quer linguagem sem essas coisas. Simula é onde apareceu a orientação objeto. Mas orientação objeto vai ficar mais relevante mesmo com Smalltalk, que é uma outra linguagem um pouquinho ganhou mais tração. Tá? Smalltalk, por que Smalltalk pegou mais? Porque tem duas coisas interessantes que apareceram, que foi a ideia de Model View Controller, que hoje a gente take for granted também, né? Basicamente, um monte de problema a gente resolve assim, Model View Controller, React é basicamente isso, Elm é basicamente isso, um monte de coisa que a gente faz hoje e a gente fala assim, cara, é assim, veio daí, Smalltalk, e a ideia de uma máquina virtual, que não apareceu lá no Java, apareceu aqui, primeira vez, era bem rudimentar, tá? Bem rudimentar. Lá no Java, foi a primeira vez que teve realmente desempenho, assim, foi um negócio mais usável, assim.
Mas a ideia já estava aqui. C é basicamente uma releitura de Fortran, tá? C é basicamente uma releitura de Fortran, só que uma aplicação muito específica, que era programar Unix, os sistemas Unix. E a Unix acabou dominando a porra toda dos sistemas que basicamente rodam a internet, já desde o começo. E aí, basicamente, ficou todo mundo preso em ter que aprender C. Você pode não aprender C nunca, mas se você não aprender C nunca, você está se limitando muito, cara. Muito mesmo, tá? Até porque tem uma tonelada de coisas que a gente faz em outras linguagens que, na real, está implementada em C. Tipo, Python só é Python porque tem uma tonelada de coisa escrita em C lá embaixo. E Python vira só o glue logic da brincadeira toda, tá? JavaScript é uma outra conversa. JavaScript é bem interessante, na real, tá? Mas, enfim. Orientação a objeto foi virando o mainstream. Porque tem boas ideias lá, tá? Eu vou comentar aqui, começar a aula que vem comentando mais. Deixa eu só terminar esse mapinha aqui, pra gente ficar num lugar mais ou menos ok pra eu começar na aula que vem. Mas orientação a objeto tem excelentes, boas ideias, que a gente, em programação funcional, já copiou há muito tempo, tá? Muito tempo. Essa ideia de interfaces, a ideia de programação mais abstrata, tá? Tipo, algumas formas de abstração que a gente foi incorporando. Essa ideia de interface do Java, tá? Não sei dizer se tem programa em Java aqui. Ou então classes virtuais em C++. Essa ideia, cara, essa ideia é muito bacana. Ela tem problemas do jeito que ela nasceu lá no Java, no C++. Haskell, por exemplo, vai tentar resolver esse problema de polimorfismo com uma outra solução, que acaba sendo uma solução que hoje está meio que se revelando que é superior. Assim, tá? Tanto é que ela está indo para outras linguagens mais modernas, mainstream. Tipo, a gente chama de type classes. Está indo pro Rust lá, implementa como traits. Traços, né? Se fosse traduzir, traits lá do Rust. E está vindo para outras linguagens. Tá? Então é uma Mas enfim, a gente está todo mundo aprendendo uns com os outros aqui. Desse caminho aqui, veio do Objective-C, que é vamos chamar assim, o C++ da Microsoft. Tá? Perdão, é basicamente o C++ da Apple. E aí todo o sistema do Macintosh começou por aí. Daí meio que saiu o Java. E a grande inovação do Java é ter uma boa máquina virtual de processos, tá? Desde o começo. Depois ainda teve uma outra otimização, que eu não lembro em qual versão do Java foi, que foi a ideia do Just-in-Time Compiler, tá? Que aí te dá desempenho assim, quase native code, tipo assim, que é realmente bom desempenho. Isso é uma boa ideia, tá? De se incorporar. Julia, por exemplo, funciona assim, com o Just-in-Time Compiler e tal, também. Se eu não me engano, Go tem um Just-in-Time Compiler. Tá lá rodando tudo isso aí. De ideias meio que vieram ali dessa coisa, do Java. O C# é basicamente o Java da Microsoft. E a Microsoft é um ecossistema mais fechado, né? Igual a Apple. Do C, não exatamente veio do C, mas eu gosto de enxergar assim, tá? Veio duas coisas que foram quase dois acidentes, tá, gente? O primeiro acidente é o Python. Python é uma linguagem de script. Que eu digo que veio do C porque ele era feito para fazer glue logic em sistemas Unix, scripting, de coisas que eram escritas em C, mas para orquestrar já programas mesmo no nível de um sistema. Tá? E nunca foi feito para ser uma linguagem de programação para grandes projetos. Nunca foi pensado nisso. Tá? Só que foi acontecendo um fenômeno que é bem bizarro na real, tá? Isso aqui é gráfico, esse TILB Index, é uma empresa que vai vendo a popularidade de linguagem de programação. Ela tem uma metodologia para isso, bem famosa, inclusive. Tá? Em azul é a popularidade do Python. Tá? E é uma das poucas linguagens que vem desde o começo assim, crescendo devagarinho, ninguém tá vendo. Devagarinho. Quando foi ver, tava uma parada gigante. Todo mundo tá usando. E é tudo Python. Meio que você não tem como fugir. Sacou? É o que tá hoje. Mas foi devagarinho, assim, tá? Não foi uma coisa explosiva, tipo, vamos usar todo mundo. Não. Foi indo. Quando viu, tava lá. Tá? E JavaScript. Mas eu acho que o Python, assim, justamente por isso que você falou, né? Tipo, é uma parada muito intuitiva, né? Tipo, só escrito,
Quase que inglês aquele negócio. Eu não sei dizer se é intuitivo não, mas é uma linguagem dinâmica. Ela, o ciclo de você escrever alguma coisa e essa coisa executar é mais rápido do que numa linguagem estática. Não, mas eu digo Tipo, C já é uma linguagem estática. fácil de entender. Não, a sintaxe não, assim, é um bom projeto. Eu não tenho como falar muito mal de Python. Apesar de que eu sou polarizador, eu falo mal mesmo. Eu acho uma bosta. Hã? É meio com acidente histórico, mas enfim, a gente tá preso nisso, tá? Mas tem boas coisas lá, não tô dizendo que é de todo ruim. JavaScript também é meio com um acidente, tá? O JavaScript que a gente tem hoje. Porque o JavaScript, já nasceu, é um projeto da Netscape para ser a linguagem de scripting no browser, tá? Do Netscape Navigator. E aí, eles abriram duas frentes da Netscape. A primeira delas era, vamos fazer uma parceria com o pessoal do Java, na época era a Sun Microsystems, que era dono do Java. Vamos fazer uma parceria com eles para integrar o Java no browser. E aí eles, ao mesmo tempo, contrataram uma outra frente, um cara, que eu nunca lembro o nome dele também, que era o... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Brandon A. Ike. Esse é o cara que fez a linguagem Scheme, que é um Lisp. É um Lisp bem bacana, inclusive. Tá? E a ideia era que ele implementasse o projeto JavaScript, era para ser um Lisp. Era a ideia original. Tá? Só que aconteceu, lá no mesmo ano, aí é coisa do mercado. Tá? Falaram assim, cara, meio que mudaram de ideia. Falaram pro Brandon lá, cara, em vez de fazer uma coisa meio Lisp, vamos fazer uma coisa com a sintaxe parecida com a do Java. Essa é a ideia básica da sintaxe. Aí o que ele fez? Ele fez meio que um Frankenstein. Ele meio que fez um Lisp, entre aspas, forçando um pouco a barra, mas é meio que um Lisp com a sintaxe do Java. E é isso que é o JavaScript. Hoje já nem tanto, já tem muita coisa, já mudou muito. Mas essa era a ideia básica. Tá? Aí JavaScript já é uma coisa que eu fico tentado a chamar de uma terceira, já tentado a dizer que seria um protótipo do que eu chamo de terceira geração de linguagens. Todas essas aqui são o que eu chamo de linguagens de primeira geração. Primeira, segunda, tá? Enfim. A Brainfuck é uma sacanagem, é um meme. JavaScript é uma tentativa já de juntar as duas culturas. Sem querer, mas é uma tentativa, tá? É o que eu tô pensando em classificar ele como uma proto-linguagem híbrida, que eu chamaria. Eu vou explicar melhor o que são as linguagens híbridas na aula que vem, tá? Não é complicado, sim, são coisas da minha cabeça, tudo bem? Mas é basicamente esse o estado de coisas que a gente chegou até aqui, mais ou menos no começo dos anos 2000, tá? Tem um monte de outras linguagens aí, isso aqui é os principais players ao longo do tempo. E vocês veem que esses players é coisa de mercado. Daqui, o que veio da academia mesmo, tá? Algol, que nunca foi uma coisa comercial, e mais nada. Tudo isso aí foi, vamos lá no mercado, falei que é um engenheiro, né? Vamos lá no mercado resolver algum problema, cara. E aí eu tô aqui tentando, com o meu conhecimento, vamos chamar científico, resolver um problema. E aí o engenheiro inventa a parada. Não é o professor aqui da academia, tipo eu, que fala assim, não, vamos inventar a linguagem de programação. E aí tem uma nova lá, e aí depois a próxima. Não é esse, tá? Haskell, inclusive, vai ser um acidente nesse percurso. Porque Haskell é uma linguagem que nasceu na academia e aí ela foi, tipo Python, devagarinho, crescendo, até virar um negócio industrial. Tá? Não é do mesmo tamanho de Python, convenhamos, não estou comparando nisso, tá? Mas ela seguiu, nesse aspecto, um caminho diferente de todas as outras linguagens que são de comitê, que a gente chama, né? Que reúne um comitê de professores e fez a linguagem. Que é morrer, acabar. Tipo todas. Todas as linguagens que um monte de professor se reuniu e falou, essa aqui vai ser a linguagem. Todas elas morreram. Ninguém usa. Exceto o Haskell. E nem tem garantia que vai continuar assim, tá? Pode ser que daqui a pouco morre. Mas não tá indo num caminho de coisa industrial, de crescer, tá? Devagar, mas crescer. Esse era mais ou menos o estado de coisas dessa cultura do máquina de Turing. Essa é mais ou menos essa cultura. Tudo bem, gente? Tem outros players. Esses outros players, tá? Eles já tentam misturar mais. Go, não sei quem, outros caras. Tudo bem? Que eu vou falar para vocês a partir da aula que vem, quando eu vou começar a apresentar a outra cultura. Porque lá no cálculo lambda,
Repara que eu tô falando, ó, de 1936 até 2000. Mais ou menos uns 70 anos de história. É bastante coisa, tá? Em termos de desenvolvimento de engenharia e tal. Do outro lado, a gente tá falando de 1936 até 2000 também, mais ou menos. Tudo bem? Vocês vão ver que é menos rico na quantidade de coisas e tentativas. Tá? De coisas que foram aparecendo. Tipo isso aqui. Vai ter menos nomezinhos. Mas cada nomezinho trouxe ideias com muita profundidade. Tudo bem? E é disso que eu quero falar na aula que vem e começar a falar de... Beleza, o que é cálculo lambda então? Tudo bem, gente? Todo mundo bem até aí? Bom feriado para vocês e a gente se fala na terça-feira da semana que vem.